quando eu fui me aproximando do final da carreira, a minha esposa, ela já era professora de balé, ela dava aula no Colégio Bueno Brandão, ali na Savassi, que a mãe dela era diretora. E aí ela me pediu se era possível construir uma academia pra gente. Eu falei, vamos ver, né? E aí, na época que ela me pediu, eu não tinha a mínima condição. Mas depois, quando eu fui vendido para o Atlético, eu já mais ou menos na mesma época, eu tinha comprado um terreno aqui na Avenida Uruguai. Eu digo, vamos lá. Aí eu pedi dinheiro emprestado, não sei, nos bancos, eram diretores do Atlético que eram diretores dos bancos, a Grimisa, o outro Mercantil do Brasil, essas coisas assim. E eu consegui construir essa parte que nós estamos aqui, a parte antiga. Ela foi construída em 1984. E ali era só balé clássico para criança e para adulto. Aí nós inauguramos e começamos. Logo em seguida veio essa ideia de academia de ginástica. E aí eu comecei a implementar também aqui dentro a academia de ginástica. E aí o troço foi melhorando, o pessoal, todo mundo ficou já visando a academia de ginástica, as pessoas já construindo. Hoje, então, nem se diga, né? Todo mundo está investindo em academia. Então foi a minha salvação, né? Porque eu digo, o que eu vou fazer depois que eu parar de jogar futebol? Mas eu tive ainda um prazo maior para me adequar, foi porque eu fui candidato a deputado estadual e eu ganhei a eleição em 1987. E foi quando eu parei de jogar futebol. Então eu fiquei 4 anos como deputado, depois eu não reelegi, mas continuei na política como secretário de esporte. Aí depois eu também tive um ano que eu fiquei à frente lá da Dengue, lá no Mineirão, dirigindo o Mineirão. Aí foram mais 4 anos. Nisso a academia aqui foi se adequando também, foi dando um certo lucro que fazia com que eu pudesse permanecer vivo, né, cara? Ganhando alguma grana. E aí o troço foi evoluindo, e hoje a academia, hoje é o contrário, eu já estou querendo sair, estou querendo já parar, já estou com 75 anos, já estou cansado, estou querendo aproveitar a vida, o que me resta, né? Então eu comecei a alugar algumas partes da academia, principalmente a musculação, eu já saí. Hoje eu permaneço na área de natação, hidroginástica e lutas, e balé clássico, eu continuo. Mas na área de musculação, essas coisas eu já saí. Então a vida que eu levo hoje é essa, eu venho aqui, né, faço o caixa que eu tenho que fazer, fico aqui meia hora, 1 hora, já vou embora para casa. Aí é só por conta de netos e ficar lá com minha esposa. Então é isso. E eu espero em breve, a ideia principal é vender tudo. Não é só alugar e sair, não. É vender o prédio, vender tudo e acabou. Mas agora nós estamos aguardando ver se aparece um interessado aí para a gente poder sair de vez. E você falou que não está acompanhando muito futebol, o que você tem feito assim no tempo livre? O que é o seu lazer ultimamente? Filme, cara. Eu fico com minha esposa à tarde, noite, só vendo filme, mais filmes. Estou até com dificuldade agora de ver filme que eu ainda não vi. E ela começa a querer que eu veja série. E eu detesto série, porque eu acho que série, cara, é uma coisa, um assunto que poderia ser resolvido em 2 horas de filme. Eles conseguem enrolar o troço e vai, 10 capítulos, depois tem outra temporada. Eu não aguento isso, não. Mas o que eu faço é isso. E minha segunda-feira à noite é o futevôlei, que eu com meus amigos e ex-atletas, né? Tem o Mancini, tem o Denis, tem o Wellington Paulo, tem o Sandro. Nossa, tem um monte de ex-jogador. A gente reúne, cada segunda-feira é um que faz o jantar. E aí é um dia muito bom que a gente reencontra os amigos, né? Você ainda consegue, você com 75 anos aí, você consegue ainda bater uma bolinha? Não, aí não. Aí não, porque eu tive eu tenho problema de coluna, né, cara? Desde que eu operei em 77. E enquanto eu estava jogando, eu estava malhando, então eu conseguia numa boa. Agora não. Já operei 4 vezes a coluna. Eles estão querendo a 5ª agora, e eu estou fugindo, não estou querendo mais não. Mas aí, então agora chegou na hora, eu falei até o pessoal lá, não, Nelinho, continua jogando, vamos jogar de 4 para cada lado, você fica paradinho na rede. Eu digo, meu irmão, vou ficar enganando quem, cara? Já era.
Já deu, então eu já não jogo mais não, mas não perco uma segunda-feira. É lá para bater papo, sacanear os outros, é isso que eu gosto. Manelinho, para os mais jovens, queria que você contasse como surgiu o seu apelido, porque quem não acompanhou muito... Cara, isso aí é o seguinte, por tradição, porque minha família toda é portuguesa, de brasileiro sou eu, minha irmã, que nascemos aqui, e tenho um primo que também nasceu aqui. O resto todo mundo está em Portugal. E é o seguinte, quando eu nasci, a minha mãe escolheu uma amiga que morava aqui, uma portuguesa, para que me batizasse. Então, por tradição, lá de Portugal, quando você escolhe o padrinho para seu filho, é porque você gosta do seu padrinho, do escolhido, consequentemente você gosta do nome dele. Então, se o nome dele for Joaquim, seu nome vai ser Joaquim. Se for Manuel, vai ser Manuel, e assim por diante. E o nome do meu padrinho era Manuel. Então, a minha madrinha, a esposa dele, falou, então, ô Rosinha, que é a minha mãe, ô Rosa, vamos botar o nome do seu filho de Manuel. Mas como o seu marido também é Manuel, vai ficar Manuel demais, então a gente já põe de Nelinho. Por quê? Porque Nelinho é a abreviação do diminutivo de Manuel. Lá em Portugal eles falam Manelinho. Então fica Nelinho. Então eu já saí batizado, já nome Manuel, e passei a ser conhecido como Nelinho. E assim ficou, até hoje. Como que você falou que a sua família é toda de Portugal, tios, né, primos, Tudo. Assim, tudo de Portugal. Como é que foi essa mudança da família pro Brasil, pro Rio de Janeiro? Você é do Rio de Janeiro, né? Bom, só meu pai e minha mãe, né? Primeiro meu pai foi na época da guerra. O meu pai veio para o Brasil para trabalhar aqui, fugindo da guerra. E deixou minha mãe lá, eles já namoravam. Então meu pai ficou aqui uns 10 anos mais ou menos trabalhando. Aí quando deu uma melhorada, ele foi lá, casou com a minha mãe e trouxe minha mãe. A minha mãe já veio grávida dentro do navio. Naquela época o navio demorava uns 15 dias para chegar aqui, né? E ela já veio grávida, então eu acabei nascendo aqui. Mas a minha família, aí depois veio uma irmã da minha mãe, né? Com meus primos já tinham nascido, dois já tinham nascido em Portugal e o terceiro é que nasceu aqui no Brasil. E que permanece até hoje. Minha família só tem isso, não tem mais ninguém. Meus tios, primos, e todo mundo continua em Portugal, no norte de Portugal, que é perto de Porto, que é Aveiro, Avanca, Estarreja, essas cidades lá. Eu já estive lá, já os conheci. Eu joguei em Portugal uns 6 meses, então nessa época também já foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer minha avó, inclusive. Meu avô já tinha morrido. Então é isso, a família continua. Agora eu tenho meus sobrinhos, né? Eu tenho 3 sobrinhos lá no Rio de Janeiro, filhos da minha irmã, que moram lá. E do meu lado eu tenho 3 filhas, 5 netos. Então agora o que nos resta é isso, é aproveitar a vida e a família. Nelly, falando aqui da sua trajetória no futebol, a gente vê aqui, pelo menos na nossa conta que a gente pesquisou, mais de 170 gols, né? Mas pode ser que estejam faltando alguns gols também. E a maioria dos gols em chutes fortes, né? De cobrança de falta, chute de fora da área, gol de pênalti. Qual que é o segredo para você bater tão bem na bola, né? Na época que, acho que a bola era até mais pesada, né? Não era essa bola moderna de hoje do futebol, né, da atualidade. Como que você desenvolveu isso na sua infância, adolescência, até virar um jogador profissional? Bom, primeiro eu vou fazer um esclarecimento aqui. Sempre que eu tenho oportunidade, eu não deixo passar, não. Eles costumam dizer que a bola hoje que é diferente, que é mais leve, não sei o quê. Não existe isso, cara. A bola pesa, é a mesma coisa. Isso não sei como é que eles falam lá, quantas libras de não sei o quê, 365 libras, sei lá, não sei quanto é, mas a verdade é que a bola de antigamente e a bola atual pesa a mesma coisa. Na hora que injetam lá o ar, ela fica o mesmo peso. Qual é a diferença? É o material da bola. Que o material da bola, quando eu comecei, até menino, jogando pelada lá no Rio de Janeiro, é de couro. Então, quando chovia, aquilo encharcava, e aí sim, meu irmão, aí passava a pesar mais. Era diferente, realmente. Hoje, você pode chover o que quiser, que a bola não muda nada.
Eu acho que também hoje a bola, o material que ela é feita, a resistência ao ar é uma coisa diferente. Tanto que hoje os caras costumam às vezes falar assim, o cara meteu um golaço de curva. Foi curva nenhuma, cara. Curva é quando ela faz curva. Hoje não, ela varia. O cara dá uma pancada, o Cristiano Ronaldo, do jeito que ele bate na bola, ele dá uma pancada, a bola sai variando. Aquilo não é curva. Aquilo ali é a força que ele dá, a bola, pela resistência do ar, a bola vai variando e dificulta muito o goleiro. Já você vê o Messi batendo uma falta, ele bate de curva. Você vê a bola fazendo uma curva e girando, o que é diferente. Então, no meu caso, desde pequeno, eu morei em Olaria. Cheguei em Olaria, eu saí do Merra, fui para Olaria com 6 anos. E lá tinha, ao lado do campo do Olaria, uns 10 campos de futebol gramados pela natureza. E cada campo tinha um cara responsável que é para dar manutenção. E esse cara cobrava dos times que ia jogar final de semana, cobrava uma taxa. E ele sobrevivia dessa forma, cuidando do campo e ganhava, cortando grama, fazendo essas coisas. E durante a semana, cara, quando eu estava com tempo livre, eu pegava meus amigos da mesma idade, às vezes com variação ou mais velho ou mais novo, a gente ia para esses campos ficar jogando. E às vezes nós não tínhamos o número suficiente para fazer um time contra. Então o que a gente fazia? Ia para as balizas e ficava jogando dupla. Então você chuta lá de fora, às vezes dá rebote, você dribla e faz o gol, eram essas coisas. Então eu gostava de ficar batendo na bola, sempre gostei. Quando eu cheguei para o clube, para jogar no América do Rio, categoria de infanto-juvenil, e eu gostava de terminar o treino e ficava batendo na bola, e eu fui levando isso comigo até chegar no profissional. E quando eu cheguei no profissional, principalmente no Cruzeiro, que foi no auge, eu treinava normalmente e após o treino eu ficava lá 1 hora, 2 horas batendo na bola. Eu pegava, por exemplo, vocês têm uma ideia, eu pegava a bola, botava no córner do lado direito, afastado do córner, pro lado de fora do campo, uns 2 metros. E dali eu chutava pro gol, fazendo curva. E eu ia entrando para dentro do campo. Aí eu chegava no bico da grande área, na intermediária, ia parar lá do outro lado. Aí eu já estava chutando com o lado interno do pé, e não... Porque os caras acham que eu sempre bati com o lado de fora do pé, assim não é não. É com o peito do pé, só que eu dava um jeito, mesmo com o peito do pé, para fazer a curva. Então isso aí foi me dando um nível de acerto muito grande. E isso é importante, porque quando eu ia bater uma falta, não que toda falta eu fizesse gol, mas o goleiro ficava numa preocupação muito grande, porque ele sabia que a bola ia no gol. Era raríssimo eu chutar e a bola bater na barreira, raro. Às vezes era mais fácil ir para fora, perto do gol, do que bater na barreira. Então ele sabia, ele falou, mas e agora? Ele vai chutar onde? No meu canto direito, no canto esquerdo, que eu batia tudo quanto era jeito. Então, e o meu índice de acerto no gol era tão grande que isso aí me fez ficar respeitado no meio dos grandes batedores de falta do Brasil. E com isso também eu fiz muitos gols. Né? O número que se levanta aí, que mais uns 170 gols, é mais ou menos isso que eu fiz. No Cruzeiro, acho que 105 ou 109, sei lá. Eu fui para o Atlético, era 50 e poucos também. Aí na seleção brasileira era mais 7 gols, que até no dia eu vi esses gols. Aí eu tenho no Anzoátegui da Venezuela, que eu também fiz gol. No Barreirense, lá que eu joguei em Portugal, também fiz acho que 2 gols. E aí foi. Então isso aí é que fez com que eu tivesse esse índice muito grande de acerto das faltas, pela quantidade de treinamento que eu fazia. Eu chegava... o Cruzeiro às vezes tinha treinamento de manhã. Aí todo mundo estava liberado para o dia seguinte. O diretor que gostava muito de mim, que foi o que me trouxe, o Carmine Furletti, eu falava para ele, ô Furletti, eu estou querendo ficar aqui à tarde para treinar. Então ele falou, então pode ficar. Aí ele mandava ficar um cozinheiro para mim e um rapaz para ficar pegando bola para mim. Aí eu ficava lá, almoçava, descansava, ia para o campo lá para as 3, 4 horas, e aí ficava o cara lá pegando bola para mim e eu batendo e mexendo com a barreira. Aí eu chutava com barreira e sem barreira, com a bola rolando e com bola parada. Eu treinava tudo, não era só bola parada não. Eu mandava ele rolar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente. Então eu treinei muito, cara. Treinei muito. E ninguém conseguia me acompanhar nos treinamentos.
Ninguém. Eu tenho um caso interessante, foi um preparador físico, o Rui. Ele está lá em Santa Catarina. E esse cara um dia, ele ficou comigo e falou assim, Nelinho, hoje eu vou ficar contigo, vou treinar. Como é que você bate na bola? Eu vou bater também. Ele começou a bater. No dia seguinte, ele foi internado, operou o menisco. Porque o jeito que eu batia na bola, de tanto que eu treinava, eu não chutava chão. Ele foi querer bater e começou a chutar um pouco de chão. E aquilo foi forçando o joelho dele. No dia seguinte, ele operou. Então, esse é um detalhe importante. Agora, recentemente, eu tive uma notícia que possa ser que esclareça a forma como eu batia na bola e nunca me deu problema. Eu fiz um exame com um médico especialista em quadril. E quando ele viu a ressonância magnética e tudo, ele falou assim, Nelinho, aqui, ó, você tem um problema aqui no seu quadril, que isso aqui talvez explique a maneira como você batia na bola e nunca teve problema. Aí ele começou a fazer os movimentos mais ou menos que eu fazia e me explicando o porquê. Ele falou assim, se você fosse um cara normal, você não ia conseguir bater na bola como você bateu a vida inteira. Então, talvez seja essa a explicação que outros jogadores não conseguiam bater e treinar como você treinava. Então, talvez seja essa a explicação, que realmente eu colocava a bola para bater, eu me posicionava como eu fosse bater com a parte interna do pé. E quando eu chegava na bola, eu virava assim, batia ao contrário, batia assim na bola. E como é que o cara consegue fazer isso e não tem problema de joelho nem nada? Talvez tenha sido essa a explicação mais lógica que eu escutei. Para mim, era porque eu treinava muito e eu acostumei o meu corpo a fazer esse tipo de movimento. Eu até, sobre a asfalto e a batida na bola, e aí, né, de certa forma, foi o mal que veio pro bem, né? Graças a esse problema aí, você conseguiu fazer tanto sucesso. E a gente vendo alguns vídeos aí da época, você tomava muita distância ali, corria na velocidade e batia forte na bola. É esse o segredo, assim, tomar distância, velocidade, força? Como que é a mecânica ali do bater forte na bola? Eu batia tudo que era maneira, cara. Modéstia à parte, eu chutava do lado interno, lado externo, de longe, de perto, de curva, sem curva. Eu tinha por eu treinar muito, e às vezes eu ficava com alguns jogadores, por exemplo, o Zenon, quando teve no Atlético, ele gostava de ver eu bater na bola, ele ficava do meu lado. Aí falava, fala aí, Nelinho, o que tu vai fazer? Eu digo, agora eu vou correr assim, vou bater desse jeito, aí vai passar pela barreira, mas não vai no canto da barreira, vai continuar fazendo curva pro canto do goleiro. Se ele mexer para trás da barreira, ele vai levar o gol. Aí eu bati e fazia. Agora eu vou chutar meia altura no gol, pro goleiro encaixar. Eu cheguei a dar uma pancada meia altura. Agora eu vou chutar rasteiro. Chutava rasteiro. Isso aí parece ser fácil. Você pega um jogador aí, a maioria desses dois, e fala assim, ó, eu quero que você chute forte rasteiro. Ele vai chutar por cima do gol. Eu quero que você chute na meia altura no gol. O cara chega ali, ele chuta. O que aconteceu, cara. Ele não tem domínio como vai sair o chute. Eu tinha esse domínio e não era só eu, não. Tinha outros grandes jogadores que faziam o mesmo, inclusive para mim, que é o maior de todos, é o Marcelinho Carioca, que tinha esse jeito de eu bater na bola, de todas as maneiras, de longe, de perto, lado externo, lado interno do pé, ele batia do jeito que eu gostava de bater. Mas a força do chute, a explicação que eu sempre dei, não sei se ela é a mais lógica ou se é o certo, mas na minha cabeça funciona o seguinte, a força do chute está na velocidade da perna e no jeito de você pegar na bola. Para mim é isso. Se você chega, vai dar um passe de 2 metros, por exemplo, com o lado externo ao lado interno do pé, você faz assim com a perna lento e bate na bola. Se você for virar o jogo, for jogar lá para o outro lateral, a sua perna tem que ser mais veloz. E tem que saber bater na bola para a bola chegar lá no endereço certo. Então, para mim, é velocidade da perna. Então, eu acho que isso você adquire com treinamento, né? Hoje tem sala de musculação que os especialistas podem fazer com que o jogador se especialize nesse tipo de treinamento, que é dar velocidade na perna, e também saber bater na bola. O fato de você tomar muita distância não quer dizer que o chute vai sair mais forte. Às vezes você pode ficar a 3 metros da bola
e dá um pancadão. E às vezes você toma distância, vai lá, não pega bem na bola, sai um traque. Entendeu? Então, são coisas que acontecem no batedor de falta que para você ficar explicando é complicado, porque o cara não vai entender. Né? Quem está ali dentro às vezes não entende. Quem está ali todo dia vendo você treinar e não sei o que, eles ficam te perguntando, mas como é que você faz para bater? Eu não sei, cara, eu vou aí e bato. É isso, cara, é isso. Você tem que aproveitar o gancho. Não sei se você viu os gols do Hulk ontem, queria que você falasse maravilhoso. sobre a técnica dele. Você acha que ele é o melhor hoje do futebol brasileiro nesse Está entre os melhores, com certeza. E nós estamos numa fase que são poucos batedores de falta, ele com certeza hoje acho que é o melhor. Mas as duas faltas dele, maravilhosas. A primeira, aquela curva toda, aquilo que é curva. Ele bateu de curva. E a bola quase que, acho que passou no primeiro homem da barreira, não é? E foi lá na gaveta. Agora o segundo, cara, eu até foi bom você me lembrar que eu ia entrar na internet para buscar um gol que eu fiz. Foi Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Eu já jogava no Atlético. A falta na meia-lua, eu falei aqui, porque eu vou dar no goleiro. Eu dei, o goleiro nem levantou o braço, entrou por cima da cabeça dele. Foi exatamente o que o cara fez. Ele deu uma pancada, o goleiro só fez assim, ó, mexeu, pum! Aquilo ali, cara, perfeito. Aquilo é pancadão e com direção, né? As duas faltas maravilhosas. Ele tem essa parabéns. versatilidade também, colocado e fora. Ele bate bem na bola, muito bem. Hoje realmente você levantou essa dúvida aí, mas eu não tenho dúvida não. Ele é o melhor batedor atualmente, é ele, de falta. Bacana. Podemos avançar vamos lá. Cruzeiro aí. Começar falando sobre a sua contratação, né? Porque você já contou essa história, mas alguns casos muito famosos, não tem como a gente não tocar no assunto, né? Porque o Atlético queria contratar, o Cruzeiro queria contratar o Aranha e ele acabou indo pro Atlético. Você sabia disso na época? E como que foi essa chegada ao Cruzeiro? Eu queria que você contasse um pouquinho ali. Só acrescentando a pergunta do Samuel, né, e o Cruzeiro, né, na época, tinha um lateral que era marcador, que é o Pedro Paulo. Na época, acho que era até comum o lateral não passar do meio do campo. De repente... E nem precisava, né? O time do Cruzeiro era tão bom que não precisava lateral apoiar, não, pô. Apoiar com... Eu cheguei depois, o Tostão já não estava mais. Natal, Tostão, Dirceu Lopes e o Wilton Oliveira, meio de campo, Zé Carlos e Piado. Para quê? Tanto que o Piada, quando eu cheguei no Cruzeiro, o Piada conversando comigo, nós ficamos muito amigos, logo de cara, ele falava que antes de eu chegar, que ele chegava muito na frente, ele fazia gols. E depois que eu cheguei, ele parou de fazer gol porque ele tinha que ficar me cobrindo, porque eu passava, eu apoiava muito. E os treinadores davam razão para mim. O Piada às vezes reclamava que eu estava apoiando muito, que ele tinha que sair para me cobrir. Eu falava, mas vem cá, mas ele apoia e apoia bem, você que tem que ficar para marcar. Você quer que eu deixe ele preso e você vai apoiar, se ele apoia melhor do que você? Então, isso realmente aconteceu. Agora, tem uma questão aí, eu vou esclarecer o seguinte. Quando eu fui para o Remo, o Campeonato Carioca terminou, eu jogava no Bom Sucesso, e eu terminei o Campeonato Carioca, eu fiz 2 gols de falta contra o Botafogo. E aí, terminou o jogo, o Botafogo mandou um recado para me apresentar lá, queria me contratar para o Campeonato Brasileiro. Só que quando eu cheguei no vestiário, quando eu tirei minha chuteira, cara, eu não estava sentindo nada. Quando eu tirei minha chuteira, estava toda ensanguentada. Eu levei um bico no calcanhar que teve uma abertura assim de uns 5 centímetros. Mas tudo, aí eu tive que levar ponto. E eu mandei o recado dizendo que eu não podia, por causa desse problema, que eu podia me apresentar depois. Eles falaram que não, que era para ontem que eu tinha que me apresentar. Então, eu fiquei, me recuperei nisso. Jogadores do Bom Sucesso, porra, a defesa praticamente toda, meio de campo, foram contratados pelo Remo. E aí eu recupero. Nisso o campeonato já estava no seu meio, para o fim. E aí estava precisando de um jogador. E aí os meninos que tinham jogado comigo no Bom Sucesso falaram, ó, tem um rapaz lá, o Nelinho, que ele é muito bom, pode trazer. Ele joga de lateral, joga de meio de campo, joga de qualquer coisa que vocês quiserem. Aí eles foram lá, me contrataram. Eu cheguei no Remo já do meio para o fim do campeonato. E eu era o Coringa, era o reserva. Qualquer coisa eu entrava em qualquer lugar. E aí veio o antepenúltimo jogo, foi contra o Atlético. Aí o Aranha machuca no final
do primeiro tempo. Quando chega dentro do vestiário, o treinador virou e falou assim, pô, e agora? O que eu vou colocar? Não tem ninguém? Aí os jogadores do Bom Sucesso falaram assim, não, pode colocar o Nelinha, já jogou de lateral. Aí ele virou para mim e falou assim, não tem outro, vai você mesmo então. E aí eu entrei, cara. Aí eu entrei, segundo tempo, tem um córner a nosso favor, lá da esquerda. O cara bate o córner, o Mussula sai, deu um soco na bola, ela veio pro meio de campo. E eu tava no meio de campo, eu e um outro zagueiro, junto com o Dario. A gente ali. A bola sobra para mim no meio de campo, eu fui de encontro a ela e bati. Quando eu bati, foi lá na gaveta. Eu fiz o gol, o juiz anula o gol, alegando o Copel, nosso ponta direita, estava caído no córner da direita, ele anulou o gol, dando impedimento do Copel. Aí o Dario falou assim, você é louco, rapaz, como é que você anula um gol desse menino aí? O Dario sempre foi doido, né? E aí ficou em minha defesa. Quando terminou o jogo, os caras vieram falar comigo, o Bibi, que era filho do Didi famoso, Didi da Copa. Eu tinha passado pela categoria de base do Fluminense lá, eu fiz treinamento, fui aprovado, mas depois o América chegou me dando grana, eu preferi ir pro América. E aí o Bibi, porra, Nelinho, como é que tu tá? Eu digo, não, tô aqui, o passe é meu, eu vim aqui. Final do ano eu tô liberado. Então eu vou falar com o Tele para contratar você. Eu digo, tá legal. Aí eu fiquei esperando, aí veio o segundo jogo. Segundo jogo contra o Fluminense, o ponto de esquerda era o Lula, jogava pra caramba. Arrebentei com ele, não fez nada. Aí veio o último jogo para o Remo, daquela fase, que a gente não ia prosseguir, que era contra o Cruzeiro. E aí eu arrebentei. Só que eu fiquei sabendo depois que eu fui contratado pelo Cruzeiro, que eu cheguei, o Roberto Batata ficou o primeiro grande amigo meu, que me pegava de carro para sair à noite, tudo, era eu e ele. Ele me contou a história. Mas enfim, quando termina o jogo, o Furlete fala assim o cara da imprensa lá do Pará, porra, quem é esse lateral direito aí? Cara, não, esse rapaz aí é carioca, ele tá aqui, mas ele tá liberado agora no final do ano. Ah, não. Você fala com ele para ele se apresentar lá no Cruzeiro, no início de janeiro. Só falou isso. Aí eu falei, porra, tudo bem. Aí o Cruzeiro segue e vai jogar no Maracanã. Quando vai jogar no Maracanã, eu ligo pro treinador do Bom Sucesso, que era o ex-jogador também, fera, o Amaro. Eu ligo, Amaro, deixa eu te falar, aconteceu isso, e o Cruzeiro está indo jogar aí. Eu gostaria que você fosse no hotel do Cruzeiro, que ele está hospedado, perguntasse ao Carmen Furlete se é verdade que ele tem interesse, o Cruzeiro no Nelinho, em mim, não sei o quê, que faz esse favor para mim. Ele foi, me deu o retorno, falou assim, Nelinho, é verdade. Ele falou para você se apresentar dia 9 de janeiro, que é a reapresentação do Cruzeiro. Dia 9 de janeiro de 73. Você pode, eu digo, então tá bom. E aí o cara se apresenta lá, cara. Não tem porra nenhuma, não tem passagem, não tem nada, cara. Eu peguei, comprei uma passagem de ônibus e vim para Belo Horizonte. Aí tinha um cara, o supervisor do Cruzeiro me esperando, que era o Robson, e eu fui lá me apresentar lá. Aí comecei a treinar. Aí, como você falou, né, o Pedro Paulo era um cara ídolo do Cruzeiro, mas era porque chegava junto, dava porrada, não era habilidoso. Então eu já cheguei, e só quando eu fiquei sabendo disso, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fumava 3 cigarros por dia, 4. Parei de fumar. Cheguei no Rio, eu era de olaria, eu pegava ônibus, eu ia para a Zona Sul, cara, ficava treinando lá em Ipanema, correndo na areia, e porra, sem fumar, sem beber, nada. Quando eu cheguei no Cruzeiro, eu tava voando, cara, os caras voltando de férias, e eu tava a 1000 por hora. Quando começou esse coletivo, eu arrebentei, já começou o Campeonato Mineiro, eu titular, o Pedro Paulo na reserva. Aí, que a história é essa, aí o Atlético falou, porra, esse cara era o reserva do Aranha. O Aranha ganhou a bola de prata esse ano. Porra, vamos lá pegar o Aranha. Aí eles buscaram o Aranha. Só que o Aranha era outro tipo de jogador, ele era marcador. Ele ganhou a bola de prata porque ele marcava muito. E aí o Aranha chegou aqui no Atlético. O Atlético tinha Humberto Monteiro, não sei o que era marcador também. Quer dizer, não conseguiu ser titular. E aí, então a história real é essa. O Atlético foi lá contratar depois o Aranha, porque
No início, o Cruzeiro não queria Aranha, me viu jogando e queria a mim. Eles nem tinham visto o Aranha jogar. Aí, que essa história é interessante, quando eu chego no Cruzeiro, o Roberto Batata, um certo dia, conta a história para mim, que naquele dia, na pré-eleição, o treinador fez o seguinte, o ponta esquerda era o Lima, que era um jogador mais de articulação, voltava para compor meio de campo, não era muito ofensivo de driblador. E tinha um jogador, que era o Rinaldo, que era o goiano, que era driblador. E aí ele falou assim, aqui, ó, esse lateral direito que vai jogar aí, ele não é o titular, e ele não é da posição, ele é jogador de meio de campo. Então eu vou colocar um ponta ofensivo em cima dele, que nós vamos ganhar um jogo em cima dele. E aí começa o jogo. Aí, meu irmão, aí bola sobrava para mim, por exemplo, os caras vinham me marcar, eu ameaçava dar um chutão, rolava debaixo das pernas, saía jogando. Dentro da área, cruzamento sobrava para mim, eu dominava do peito, Dirceu Lopes viu, lençol nele e saía jogando. Cara, aí o engraçado é que quando chegou no meio tempo, eles chegam dentro do vestiário, e aí o comentário entre eles, o Roberto Batata me contando que o Dirceu Lopes, os caras falaram, porra, tu viu aquele lateral? Eu não vou mais marcar ele não, pô, pelo amor de Deus, o cara só quer dar caneta, dar lençol, que habilidade aquele moleque tem, não vou. Aí ninguém queria me marcar quando eu estava com a bola mais não. Então eu arrebentei, foi por isso que o cara falou assim, não, vamos contratar esse menino aí. E foi nesse dia que o Raul, a esposa dele, ganhou na loteria esportiva. Ganhou e tinha marcado o jogo. Esse jogo foi o quê? Foi 2-2. Tinha marcado empate. E ganhou na loteria Maria Carmen, o nome da esposa do Raul. A primeira esposa, né? Então, essa é a história de que forma eu fui contratado. E outra coisa, quando eu cheguei, o Carmen Furlete não estava. Ele estava de férias em Saquarema. E quem veio falar comigo é Edmundo Lambertucci, um cara, tinha uma retífica aí, que era um diretor, e ele era duro para fazer negócio. E ele quis me enrolar, eu falei, não, então não vou ficar não. Eu vou embora, não vou ficar não. Ele falou assim, não, então faz o seguinte, espera o Furlete chegar, que aí você acerta com ele, que a gente não conversa mais. Tá bom. Ligaram pro Furlete, ó, tá acontecendo isso. Aí o Furlete veio. Aí fizemos uma reunião. Aí eu sei que na época, eu falei assim, é um contrato de 1 ano, no final do ano eu quero 100 mil cruzeiros, se vocês não me derem até a data tal, eu estou livre. E nisso, no campeonato nacional, eu já estava arrebentando, o Internacional já queria me contratar, e aí chegou a data, eu estou vendo aqui, rapaz, eu digo, nada, eles não deram dinheiro, Aí os caras chegaram e falaram assim, no fim do dia, Nelinho, vem cá. Me chamaram num posto de gasolina que era do Toy, ali na Antônio Carlos, lá em cima. Eu cheguei lá e com o papel, nós tínhamos feito um jogo no Rio de Janeiro, papel Jornal dos Esportes, Jornal Cor-de-Rosa, assim um embrulho, em dinheiro vivo, tá aqui o seu dinheiro, me deram os 100 mil cruzeiros assim, eu fiquei no Cruzeiro. E aí, isso é 73, e nisso 74 eu estou convocado para a Copa do Mundo da Alemanha. Quer dizer, em 1 ano eu saí de reserva do Remo, fui convocado para a Copa do Mundo. Aí o Botafogo, né, ficou louco, né? Pô, tá vendo? Podia ter esperado o cara, e o Botafogo na época era um timaço, né? Jairzinho, Paulo César, acho que o Gerson ainda jogava, era um timaço. Mas essa é a história. Dali, o que esse pacotão de dinheiro comprava na época lá? Ah, cara, não comprava muito não. É porque na nossa época o dinheiro não valia muita coisa, porque os clubes nos pagavam com renda, por exemplo, no caso do Cruzeiro, renda do Mineirão. De jogo. Aí às vezes não dava renda, aí atrasava o pagamento, aí o Felício Branco tirava um dinheiro do bolso dele para ajudar, ou pegava lá da sede campestre para poder pagar a gente. Então, não existia patrocínio de nada, entendeu? Então, os clubes viviam dessa maneira. Hoje, não. Hoje, os caras reclamam, pô, mas o jogador ganha muito. Meu irmão, vai ver quanto que entra de dinheiro no clube. Vai ver o que esses caras que dirigem, que eles desviam de dinheiro. Então, o jogador é um de menos, cara. Ele tem que ganhar muito mesmo, porque a partir deles, jogadores, é que o dinheiro está entrando.
é o patrocinador. A do Cruzeiro, Cruzeiro com o Vaz da Gama, aquilo ali foi um dos maiores roubos que eu vi na minha vida. Porque teve um jogo antes que eu não consigo entender de o que estava valendo, se era final de uma fase. Eu sei que foi Cruzeiro e Vasco no Mineirão. E teve o juiz apitou uma coisa lá, ou deixou de apitar, e que teve invasão de campo. O nosso treinador, o Wilton Chaves e o Carmen Furlete, eles entraram em campo. E aí, logo depois, tinha a decisão, que era quarta-feira, no Mineirão, decisão do campeonato, Cruzeiro e Vasco. E aí, meu amigo, depois nós ficamos sabendo que foi o Horta, o presidente Francisco Horta, presidente do Fluminense, que orientou o Vasco, mediante o que tinha acontecido dessa invasão, que eles conseguiam transferir o jogo. Pois bem, podiam até transferir para qualquer outro lugar, mas não para o Maracanã, porra. Aí transferiram o jogo para o Maracanã. A gente estava concentrado terça-feira para jogar na quarta. Aí veio a notícia, olha, o jogo não vai ser mais amanhã aqui no Mineirão, vai ser quinta-feira no Maracanã. E se entrar na justiça, o Cruzeiro, depois o Felício Brandi explicou para a gente, se eles entrassem na justiça, enquanto não fosse resolvido, o Cruzeiro não podia sair do país. E tinha uma viagem marcada para quinta-feira, meia-noite, para a gente viajar para a Europa, América, tinha uma excursão de 1 mês, e que ia perder toda essa grana. E aí o Felício falou assim, não, vamos jogar lá, que nosso time é melhor, a gente ganha em qualquer lugar. Então tá bom, vamos lá. Chegou lá, foi o que se viu, né? O Armando Marques, pô, o gol que as pessoas acham que aquele gol que ele anulou, que nós seríamos campeões. Não, iria para a prorrogação, só isso. Mas a gente tinha chance, né? Então isso aí foi o que aconteceu nesse jogo, que no outro dia mesmo eu acabei de ver esse lance, não vi nada. Sei que veio uma bola lá de trás, não sou eu que... Eu não vejo, o Eduardo acho que dá no fundo, o Baiano vai no fundo, dá para trás, o Zé Carlos entra, faz o gol de cabeça. Aí quem está narrando, todo mundo falou, não teve nada, não teve nada. Eu sei que no dia eu corri no bandeirinha, era o Oscar Escôfaro, era o bandeirinha, era meu camarada. Cheguei, ô Escôfaro, você deu impedimento? Eu disse, eu não, eu corri para o meio de campo. Eu dei gol, mas o que ele deu? Não sei, né, Linho? Eu não sei o que ele deu. E nunca, ele em vida, ele nunca explicou isso. Porque ele podia, bom, eu posso ter errado, mas eu dei impedimento, eu dei falta, qualquer coisa. Nunca, acho que se questionaram ele não falou, nunca respondeu. Nunca falou o porquê. Já a segunda decisão contra o Internacional, aí foi diferente. Tudo legal, o time do Internacional era muito, muito bom, entendeu? E só teve um problema também, que aí não foi roubo, foi um erro de arbitragem, que o jogo duro, tem uma bola tocada no ponta direita, no Valdomiro, e o Piazza chega para marcar, não encosta nele e se joga. Aí deu falta, o Vanderlei Bosquilha. Aí nós falamos para ele, ô Bosquilha, pô, não foi nada. Não, eu vi, foi falta. Aí bate a falta, olha só. Quando vai bater a falta, eu estou posicionado na trave da direita do Raul, que era normal, quando tinha um córner, uma falta lateral, os laterais iam para dentro do gol, ficavam posicionados ali para que o goleiro pudesse sair e a gente fechasse o gol. E o Raul fala para mim, né, ele pode sair porque o Valdomiro cruza de curva e forte, não dá tempo para o goleiro sair. Então você vai lá para fora para disputar na cabeça. Eu digo, tá bom, eu saí dali. O cara bate a falta realmente de curva forte, o Figueroa sobe, cabeceia, a bola bate no pé da trave, onde eu estava, e entra. Quer dizer, se eu estivesse ali, a bola não entraria. E aí, termina o jogo, nós falamos com Bosquilha. Aí, logo em seguida, tem um programa de televisão que dava bola de prata para os melhores de cada posição. E eu fui escolhido o melhor de lateral direito, eu fui lá. Quando eu estou lá, o melhor árbitro da competição foi Vanderlei Bosquilha. Quando ele entrou, eu falei, ô Bosquilha, porra, falou, Nelinho, eu vi várias vezes, não foi falta, e esse sem vergonha, agora eu vou apitar o jogo dele, nunca mais eu dou falta nele, podem meter a porrada nele que eu não dou mais falta nele. E ele era danado mesmo, o Bosquilha, ele era peitudo. Então ele reconheceu que não foi falta, mas não foi por maldade, ele errou, né? Isso acontece. Mas
menos mal, porque nós perdemos para um timaço. O time do Internacional era muito bom, o Manga era excelente, entendeu? Pegou pra caramba aquele dia. E o nosso time fez uma grande partida. Nós perdemos, mas jogando bem. Eles podiam ter feito 2-0, 3-0, como podia ter sido empate ou a gente ter ganho, porque nós queríamos uma oportunidade também. Então foi uma decisão que nós jogamos, assim, o jogo foi melhor do que contra o Vasco. Que nós já chegamos contra o Vasco já sabendo, nós não vamos ganhar aqui de jeito nenhum. Não, antes do jogo, ele falou, foi dar a saída, o Armando Márcio falou pro Palinha aqui, ó, não adianta ficar caindo dentro da área, não, que eu não vou dar pênalti diante de você, não. Era assim, ó. Já, ó, primeira falta contra nós, eu tô lá na barreira, ele veio, começou a gritar comigo, eu digo, como eu tô na marca, o senhor marcou aqui, não, cala a boca, senão eu vou te expulsar. Assim, intimidação pura, cara. Então, infelizmente, né, se fosse hoje era diferente, porque esse VAR aí era melhor, mas aconteceu. Sobre essas campanhas do Cruzeiro, deram vaga na Libertadores, o Cruzeiro foi campeão em 76, aí bateu na trave ali em 75, parece que perdeu o saldo de gols, né, naquela fase de gols anterior. 77 foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis pro Boca Juniors. Mas sobre 76, por todo o contexto daquela campanha ali, né, teve o falecimento do Batata, o Cruzeiro teve um aproveitamento espetacular, 11 vitórias em 13 jogos, 43 gols marcados, Palinho marcou 13, Jairzinho fez 12, acho que você fez 6, né? Foi o time brasileiro que conquistou com maior autoridade uma Libertadores? Eu não tenho essa certeza não, mas que foi entre os melhores, acho que foi. O número que você dá aí dá quase 4 gols por partida. Quer dizer, o Cruzeiro fez gols demais e ganhava com muita autoridade. Inclusive a gente era para ter ganho em 76 lá na Argentina, que roubaram a gente também. Ó. Fizeram um gol lá, o segundo gol, que o empate era nosso. O segundo gol do River, os caras jogaram o Vanderlei com bola e tudo para dentro do gol. E a gente estava jogando bem, podia ter ganho ali. Então, aquela Libertadores, e tem uma coisa que as pessoas hoje não sabem, que você ganhar a Libertadores hoje é fácil, porque os grandes jogadores sul-americanos estão fora, jogam fora. Então, os times são muito frágeis. Os times brasileiros são menos frágeis porque ainda conseguem, mediante a força financeira, ainda montar alguns bons clubes, bons times, como o Flamengo, como o Palmeiras. Apesar de vendem jogadores jovens, como o Estevão foi vendido agora, mas conseguem manter. Então a diferença técnica hoje é muito grande. Na nossa época, quando a gente ia jogar contra a Aliança de Lima, era a base da seleção peruana. Eram 7, 8 jogadores da seleção peruana. Se ia jogar lá contra o Cerro Porteño, era a base da seleção paraguaia. Se ia jogar contra o River, contra o Boca, base da seleção argentina. E assim por diante. Então, e nós aqui, os nossos times que jogavam a Libertadores, não era a base da seleção brasileira. Tinha um ou outro jogador da seleção brasileira, como o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha eu e Piazza. Nós tínhamos bons jogadores, mas, por exemplo, o Dirceu Lopes não jogava, excelente jogador, porque tinha melhor do que ele, ou no mesmo nível, que estava na seleção brasileira. Não tinha televisão. Era raro ter um jogo transmitido ao vivo. Não tinha exame antidoping. Então, meu amigo, você ganhar uma Libertadores, antigamente, não era fácil. E a pressão quando eles jogar nesses estádios, que eles jogavam de bomba dentro do vestiário, em cima de você, pedrada. Hoje não, hoje tem VAR, tem não sei o quê, tem televisão ao vivo. Então, e os times nossos são melhores que os deles mesmo hoje. Então você vê, os últimos campeões da Libertadores, se eu não me engano, a maioria disparada de brasileiro. E antigamente, na minha época, não. Os campeões da Libertadores eram Independente da Argentina, era River, era Boca. Aí brasileiro quem tinha era o Santos de antigamente, aí depois foi o Cruzeiro em 76, e aí depois, agora que é o Flamengo, é não sei quem, é o Fluminense que foi campeão, todo mundo agora é campeão da Libertadores, no times brasileiros. Então as dificuldades eram enormes. Tem um jogo em 76 que nós fomos campeões, para você entender como que era a arbitragem.
Um jogo contra, não sei se era o Cerro Porteño, cara, outro time, no Paraguai. O árbitro era Ramon Dias. Era o um... Olímpio e o Esportivo Luquem. Era o Olímpio, eu acho, era um time desse. Era o Ramon, o outro nome dele não sei, um uruguaio, mas nossa, ele roubava demais, cara de pau demais. Tem uma jogada dentro da área, nossa, com o Vanderlei, que ele deu córner. Aí botou a bola na marca do córner. Os jogadores do time paraguaio ferveram nele dizendo que foi pênalti. Ficaram 5 minutos discutindo que foi pênalti. Ele, depois de 5 minutos, ele saiu andando, foi lá no córner, pegou a bola, trouxe e botou na marca do pênalti. Aí nós fervemos nele. Não, é pênalti, deu pênalti. E aí nós, acho que, não sei se esse gol foi do empate ou a gente estava perdendo, não sei que esse jogo foi um dos mais difíceis para a gente devido a essa arbitragem. Nós empatamos esse jogo 2-2. Acho que foi contra o Olímpia mesmo, não sei. Mas era assim, cara, a arbitragem, era muito difícil você jogar. Irritava, cara. Você estava dentro do campo, você perdia a cabeça. Tinha que ter muito controle emocional para seguir jogando e esquecer de arbitragem. E tinha que ser muito, mas muito melhor do que os adversários para você chegar e ganhar. Porque era muito difícil. O ambiente dos países assim, de fora, tipo Argentina, Chile, assim, era uma coisa assim... Os brasileiros eram muito hostilizados lá, e aí eles, quando vinham ao Brasil, assim, eram mais tranquilos, assim, os brasileiros não tinham tanto problema. Como é que era essa relação? Assim? Você sofreu muito mais fora do que eles? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E tinha outra coisa, eles tinham na cabeça deles que os times brasileiros eram formados por jogadores frouxos, entendeu? Que não aguentava pancada, então eles queriam intimidar, dando pancada na gente, a torcida intimidava, o jogador dentro do campo, primeira bola que vinha já que ia para te quebrar, para você ficar com medo, era assim, ó. Eu sei, a decisão contra o River Plate lá no Chile, em Santiago, eu lembro que deu a saída, tocaram para mim na direita. Quando eu dominei o Luque, que era o centroavante, que é da seleção argentina, ele veio correndo, cara, mas deu no meio, na minha canela, para quebrar. Eu tirei, acho que minha perna estava no ar e não quebrou. Se estivesse no chão, quebrava. Aí eu olhei para ele aqui e não falei nada. Na primeira bola que ele veio caiu do meu lado para receber, eu biquei ele, mas arregacei ele. Aí ele olhou para mim como que a gente, ele queria me intimidar. Quando ele viu que não intimidou, tanto que quando terminou o jogo, eles são engraçados, o argentino, cara, ele é engraçado demais. Quando termina o jogo, parece que é outra vida para eles. Terminou o jogo, ele me procurou, cara. Mas me deu um abraço, me deu um parabéns. E depois disso, existia um programa na televisão, que lá na Argentina, que era um goleiro e 3 contra 3, que dava o maior sucesso. E quem ia daqui para jogar esses 3 era eu, Jairzinho e Falcão, que a gente saía daqui e ganhava dinheiro para isso, né, para jogar lá. Pô, mas lotava, era um sucesso lá. Tem que ver como é que os caras tratavam a gente. Que coisa. Eles gostam do brasileiro, cara, mas na hora do jogo, eles quebram você. E sempre foi assim. Queria que você falasse também sobre outro jogo agora, envolvendo o Internacional, aquele 5-4 no Mineirão. Para muitos o melhor jogo da história do Mineirão, você faz o gol da vitória. De pênalti. Como é que foi? Aquele dia, o que eu lembro e fica resumido em Joãozinho, mais ninguém. Aquele jogo foi Joãozinho, cara. Joãozinho, eles trocaram 3 laterais, porra, nunca vi disso. Começou o jogo com um lateral, no final do primeiro tempo, sei lá, troca o lateral, e no segundo tempo trocou o último, que foi esqueço o nome, um escuro, fortão, né? Jair, não sei se... Jair não, era outro nome. Foi o que fez pênalti nele. Que eu bati o pênalti, foi 5-4. E ele pedalou em cima do Figueroa, todo mundo. Nossa, ele jogou demais. Eu fiz um lançamento para ele lá da direita, eu acho que ele cai, ele vai para cima do Figueroa. Ou ele ou o Palhinha, sei lá. Mas aquele jogo, o Palhinha foi expulso. Uhum. Porque lá, o primeiro jogo, o Figueroa deu uma pancada, uma cotovelada nele. E o Palhinha era bravo, ele não tinha medo não. Aí quando chegou aqui, ele quis ir afora, meteu a porrada no Figueroa também, chutou por trás e foi expulso.
Mas aquele jogo podia ser realmente qualquer resultado. Você lembra de algum outro jogo na sua carreira assim, que tenha sido tão bom igual esse, assim, ou então um placar tão elástico? Não lembro não. Esse foi o maior. E outra coisa, eu vi alguns lances, cara, até pelo meu lado mesmo, que os caras podiam ter feito muitos gols, viu? Entrava nas minhas costas, lançamento, os caras entravam na cara do gol, perdendo gol. Um lance assim que eu achei muito curioso, né? Que eu acho que o Figueiredo erra um passe, ele tá meio que sozinho na defesa, aí ele dá um passe assim, meio errado, aí acho que é o Joãozinho, o Palinho, não sei, que recupera a bola e faz o gol. Eu não lembro esse detalhe, não lembro não. Mas é um lance assim, porque o Figueiredo era o melhor zagueiro ali da época, né? Referência ali. Jogava muito. Jogava muito. Sobre o gol, que você já contou essa história várias vezes, do Joãozinho, né? Que você estava de costas discutindo com o Piazza, e aí o Joãozinho corre na frente e bate, assim. Eu vou fazer até uma pergunta um pouquinho diferente, assim. Você considera esse gol o mais importante da história do Cruzeiro? Esse gol do Joãozinho na Libertadores? Eu com certeza. Ele foi porque foi uma coisa inusitada, né? Que ninguém esperava que ele fosse bater falta, e ele bate e acerta daquele jeito. E depois, quando termina o jogo, o Zezé Moreira chama ele de irresponsável, aí não quer que ele volte com a delegação, essas confusões todas, devido ao gol que ele fez. Mas ali aconteceu o seguinte, antes do jogo começar, o juiz, ele reuniu os capitães e disse o seguinte, que todas as faltas só seriam cobradas com a autorização dele, depois do apito dele, que não adiantava cobrar antes. Mas faltas assim, faltas perigosas, que elas faltas lá no meio de campo, não. Então o que acontece? A gente estava ganhando de 2-0, e isso é uma falta assim, acho que um pouco longe. E aí tá lá aquela confusão toda, aí o cara foi e rolou pro outro. O outro chegou de fora da área, chutou, passou do lado do Raul. O Raul acho que nem foi na bola direito. E eles fizeram o gol. Aí nós corremos em cima dele, digo, mas o senhor não autorizou. Não. Era assim, cara. E era assim, não tinha jeito. Aí fizeram esse gol. E depois empataram. Acho que foi um pênalti também, que eles arrumaram lá um pênalti para ele, sei lá. Aí estava 2-2. E quando chegou essa falta, final do jogo, eu cheguei na bola, a bola está aqui colocada, o Piazza vem, toca no Palinha, ele está solto, sem o juiz apitar. Eu falei, calma, ô Piazza, calma, eu vou bater. Não, bate rápido. Calma, Piazza. O Piazza foi para bater. Quando ele fez assim com o pé, eu pisei no pé dele. Eu falei, não vai bater não, Piazza. Eu vou bater. Não, pelo amor de Deus. Aí me xingou, virou de costas. Me xingou, e eu xingando ele, fui atrás dele xingando ele, e já tomando posição para bater. Nisso eu virei aqui, né? Aí o Joãozinho tá aqui, foi e bateu sem autorização. Quando ele bateu, eu olhei assim, a bola entrou, olhei pro árbitro correu pro meio de campo, aí correu para abraçar ele. Mas foi isso, cara. O Joãozinho nunca tinha treinado falta, nada. Foi coisa de Deus mesmo. Ele perguntado sobre você, já fez outro gol de falta depois? Nunca nem. Na sua época de Cruzeiro. Eu acho que eu jogando, ele nunca bateu falta. Essa foi a única. Foi a única. Se ele erra ali, você fica... Não, o time todo, né? O time todo, a direção, o torcedor, todo mundo, cara. Uma falta daquela ali era quase gol. No meu caso, que eu batia muito bem, ia fazer o gol, né? Podia até não fazer. Mas ele foi irresponsável, que deu certo, né? Vocês fizeram até uma leitura, né? Acho que o Joãozinho até falou sobre isso na entrevista que ele deu pro Cruzeiro recentemente. O juiz não tava, apitando para bater falta e bater. Não, o juiz ficou sem moral de voltar atrás, porque ele não autorizou uma falta que saiu o gol deles, que nós reclamamos muito. Então ele ficou sem moral ali. Agora, se ele anula porque não apitou, meu amigo, aí é demais, né, cara? Mas era assim. Mas a Libertadores era desse jeito, cara. Não era fácil. Quem ganhou antes da gente? Santos. Quem era? Pelé, porra. Pelé, Coutinho, Pepe. Era um timaço. E mesmo assim a dificuldade que eles tiveram para ganhar. Ô Nelinho, sobre a Libertadores de 77, que o Cruzeiro chegou na final, você fez um gol no Mineirão de falta. Contra o Boca Juniors. Isso, e aí abraçou o Strick lá, aquela história aí que todo mundo também já ouviu várias vezes, assim. E o Cruzeiro perdeu nos pênaltis, o terceiro jogo, né, no estádio, o Centenário. Também teve ali uma coisa de arbitragem ali que atrapalhou vocês?
Esse jogo foi daqueles que eu falei, que eles querem intimidar a gente. Começou o jogo, eles começaram a dar porrada sem bola no nosso time todo, para intimidar. E o nosso time já não era o mesmo, né, de 76. Já não tinha um monte de jogador, o Jairzinho já não jogava um monte. Então é o seguinte, aquele jogo, primeiro foi o lance daqui. Estava 0-0, a gente tinha que ganhar do Boca Júnior para poder ter o terceiro jogo. E o jogo duro, aí, aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, sai uma falta. Aí o Strick entra em campo. Quando ele entra em campo, ele vem na minha direção. Ele tinha uma mania de intimidar jogador. E tinha torcedor que gostava, que ele entrava em campo para bater em jogador do time dele que caía machucado, ele entrava em campo, pegava o jogador e o jogador fora do campo, né? Ele pegava o jogador e jogava para dentro do campo, como que diz, não, tu tá bom, não vai ser atendido não, ele tinha essas manias, né? E aí quando ele entrou, eu ia bater, ele entrou achando, ele queria me intimidar e achando que eu fosse correr dele, que eu fosse ficar com medo dele, queria me bater. E eu estava longe, né? Quando ele entrou, ele veio raciocinando e eu parado esperando ele. Que eu não ia correr dele. Dentro do Mineirão, eu vou correr dele? Podia até apanhar, mas não ia correr dele, não. Porque ele era muito forte, né? Ele era grande demais. E ele veio entrando, eu parado, e ele aí começou a raciocinar. E agora, né? O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer? Vou bater nele? Ele deve ter pensado isso. Aí quando ele chegou, me abraçou e me beijou. Aí falou, faz um gol pra mim. Aí eu falei, porra. Aí eu tomo distância, meto uma curva na bola, vai lá na gaveta. 1-0. Aí termina o jogo, eu estou entrando dentro do vestiário, ele já está na porta do vestiário com um monte de jornalista dando entrevista. Aí quando eu passei, ele me pegou assim, muito obrigado por ter feito o gol pra mim. Eu fiz gol pra você, o cacete, rapaz, vou fazer gol pra você. Eu fiz gol pro Cruzeiro, rapaz, pra você porra nenhuma. E falei sério com ele e saí e larguei ele lá. Aí todo mundo escutou o que eu falei pra ele. E aí vem o jogo decisivo lá no Uruguai. Aí começa o jogo, aquele jogo duro, 0-0, aí eu sinto uma fisgada, eu não sei se foi na virilha ou na coxa, parte posterior da coxa. Aí eu falei pra ele no final do primeiro tempo, ó, troca, eu não aguento mais. Ele, não, fica aí. Ele queria impor, digo, pô, troca, e não, saí do campo. Saí na marra, final do primeiro tempo, fui andando assim, saí pela linha de fundo, digo, agora faz o que você quiser, eu não jogo mais, eu não estou aguentando jogar, como é que eu vou jogar? Pode botar outro no meu lugar. Pode botar outro no meu lugar. E aí veio o segundo, aí ele teve que botar, porque eu saí do campo. Aí ele botou outro, aí final do jogo, disputa de pênalti. Primeiro pênalti vai bater eles. O cara foi, para você ver, é o troço da arbitragem, tendenciosa, né? Aí o primeiro batedor bate para fora, ele manda voltar. Fala assim, que o Raul mexeu. Aí virou pro Raul e falou assim, não adianta, se você pegar pênalti, eu vou mandar voltar, porque você se mexe. Pô, mas o cara bateu para fora. Eu não peguei o pênalti que eu me meti. Mandou voltar e o cara fez. Aí no final, 5-4 eles, vai bater quem? Vanderlei. No meu lugar, porque eu era o último batedor. Aí o Vanderlei vai e bate para fora. Aí perdemos Não mandaram voltar. Não, mas era assim, cara. Então perdemos essa aí até que o nosso time não... Eu não sei como é que nós chegamos na final. Nosso time já não era o mesmo de 76, já era outro time. Mas mesmo assim nós conseguimos. E aquele outro que você falou, que foi a primeira que nós... 75, aquilo ali, nós podíamos perder para o Rosário Central de 2-0 e para o Independente 2-0. Aí no Rosário Central nós fizemos 1-0, eles fizeram 3-1. Aí tá ótimo, 2 gols. Vamos jogar contra o Independente. Tomamos 3-0 com um gol olímpico que o Raul tomou. Um gol olímpico. Então, esse foi na pressão também. O time dele... Nossa, nós não pegamos... A gente não pegava na bola, cara, esse jogo contra o Independente. Começou o jogo, eles em cima, a gente não passava do meio de campo. Não, acho que nós não demos nenhum chute a gol. Não é muita pressão. Ali foi difícil. Eu ia fazer uma pergunta também sobre o Mundial de 76 e o que você lembra daquele jogo, assim, o Cruzeiro
realmente não teve chance de ganhar? Como foi assim, os 2 jogos da final? Bom, primeiro era a neve, né? Lá, muito frio, que eles colocaram aquele aquecedor de pé dentro do vestiário, um monte para a gente botar o pé. O Raul chegou lá, o Sepp Maier, que era o goleiro da seleção e do Bayern, deu de pena, deu um par de luvas para ele, porque não tinha par de luvas condizente com a temperatura lá, e aí ele cedeu para o Raul. O Raul teve que botar essas luvas para poder jogar. Um frio danado, e o time deles era a base da seleção campeã de 74, com Beckenbauer, Miller, o time todo lá. E nós tivemos chance de ganhar, cara. Teve uma falta na meia-lua, deu a falta, eu estava lá na direita. Quando eu fui caminhando, eles estavam fazendo a barreira, o Palinha veio, o Sepp Maier atrás da barreira, fazendo assim com a barreira, o Palinha chegou, bateu na bola, no canto livre, a bola foi, bate no travessão embaixo e não entrou não. E o juiz mandou seguir. Se ele chutasse rasteira, a bola entraria, podia ter feito um gol. Eles não ameaçaram nada. Quando chega 35 minutos, segundo tempo, uma coisa assim, faz uma bola da direita para a esquerda, esse centroavante, o Miller, entra e fez o gol. Eu tenho essa foto do Miller comigo, lá no Museu do Bayern, eu estive lá visitando, uma foto grande, uma foto de 2 metros por 2, eu e ele, e aí neve no campo, não sei o que, tô lá. E aí ele faz esse gol, depois faz o segundo também, se eu não me engano. Aí fizeram 2-0 com 10 minutos, faltando para acabar o jogo. E aí veio o jogo aqui, eles tiveram um problema de voo, chegaram 6 horas da tarde no Mineirão, direto Mineirão, só dentro de avião. Aí depois dizem que um livro escrito por não sei quem lá, que confessaram que eles se doparam para poder jogar o jogo, porque eles não tinham a mínima condição de jogar. Dizem que teve isso. Eu não sei, alemão ainda mais, negócio de se dopar, acho difícil, mas eles contaram essa história aí. Mas esse jogo, cara, esse Rummenigge, era o ponto esquerda da seleção alemã, que foi presidente agora do Bayern, esse cara entrou nas minhas costas, lançamento, ele entrou umas 3, 4 vezes, ele e o Raul. O Raul pegava, ele batia para fora. Eles eram o primeiro tempo a meter na gente uns 2-3-0, cara. E a gente também, nós criamos oportunidades, mas poucas. Mas depois no segundo tempo desequilibramos mais. Mas aí esse Miller, que aí será que ele estava dopado mesmo? O cara virou back, porra. Estava dentro da área, chutando para tudo quanto era lado. E aí ficou 0-0. Mas era um jogo que a gente podia ter ganho como perdido aqui. Porque o time deles era muito bom. Eu estava voltando de uma operação no menisco, eu operei o menisco. Fiquei em tratamento para poder jogar esse jogo. E o time, o Jairzinho ficou sem treinar, Palinha ficou sem treinar, todo mundo machucado. Quando chegou uma semana antes do jogo, que nós treinamos um pouco para poder jogar. Então, fisicamente, nosso time não estava bem também naquele jogo. Mas foi um jogão, pô, foi bom. Mas nós poderíamos ter sido campeões mundiais, né? Mas você jogar contra a seleção alemã, cara. A seleção alemã foi que ganhou da Holanda, aquele campeonato, que era a melhor seleção do mundo. Você pega esse time do Bayern, tinha, se não me engano, uns 5, 6 jogadores daquela seleção. Era um time maravilhoso. Quando eu saí pro Grêmio, foi o seguinte, teve uma reunião na Toca 1, na arquibancada da Toca 1, o Wilton Chaves reuniu todo mundo ali e começou a chamar a atenção de várias coisas, e falando um monte de coisa, eu não sei nem o assunto qual era, mas eu sei que ele estava chamando a atenção, todo mundo prestando, calado, escutando. Nisso o Marquinhos, o back central de Uberaba, fala não sei o que com ele, retrucou ele. Quando retrucou, ele falou assim, pode levantar e pode sair. Aí o Marquinhos foi, levanta e sai. Aí o que eu faço? Levanto e saio junto, sem falar nada. Aí saí junto com ele, porque eu não concordei, né? Saí sem falar nada, fui junto com ele, fomos embora pro vestiário. Tomo banho, aí nisso eu tô indo embora para casa, tô no meu carro, ligo na Itatiaia, tá ele dando entrevista. Eu falo assim, não, porque é um absurdo, não sei o que o Nelinho fez, não sei o que, e a partir de agora é eu ou ele. Falou isso para mim, na entrevista.
Quando eu escutei aquilo, eu já peguei meu carro, desviei, já fui direto lá para a cidade industrial, que era o presidente, o Felício Brandt, tinha indústria de macarrão lá. Aí eu fui lá. Ele falou, o que foi, Nelly? Eu digo, aconteceu isso, isso e isso. E ele deu entrevista agora, né, Tatiana, dizendo que era eu ou ele. Então, eu estou falando porque eu quero que seja eu a sair, que não seja ele. Porque se o senhor mandar ele embora, eu vou ficar com uma responsabilidade muito grande, que quando o Nelinho manda no time, que o Nelinho faz o que quer, eu não quero isso não. Então, o senhor me empresta. Aí ele falou, tá bom. Aí logo até falou assim, Nelinho, já arrumei o time para você, o Grêmio. Eles têm interesse, você pode ir para lá, fica até o final do ano lá. Aí eu digo, tá legal. Aí, antes de eu sair, os caras vieram me entrevistar, né? Aí eu falei assim, aqui, ó, deixa eu te falar um negócio. Do jeito que andam as coisas aqui dentro, vocês podem anotar o que eu estou falando aí. O Atlético vai ser campeão, no mínimo, uns 6 pontos de diferença do Cruzeiro. Eles não vão ganhar de ninguém, não. Falei assim, cara. Aí eu fui pro Grêmio. Aí no Grêmio eu fui bicampeão, ganhamos do Internacional, e o Cruzeiro aqui perdeu, foi 10 pontos de diferença pro Atlético. Aí eu voltei, e no que eu voltei, eu já voltei já com o meu casamento marcado. Que quando eu fui para lá, eu desanimei da vida de solteiro e falei com minha mulher na época, eu disse, vamos casar. Eu estava com 30 anos, aí eu casei. E foi desse jeito. E quando eu voltei, já não era mais treinador, tinha sido mandado embora. E engraçado que ele era meu amigo, foi ele que, quando eu vim para o Cruzeiro, era ele o treinador. Mas aí essas coisas ele ficava muito nervosinho, tanto que quando teve uma seleção mineira que ia representar o Brasil numa Copa América, ele convocou os jogadores, que era tudo Cruzeiro e Atlético, né? E eu lembro que ele reuniu os jogadores lá no Mineirão, aí lá ele passou a mão assim na grama e falou assim, aqui só vai jogar quem demonstrar dentro do campo. Ninguém vai jogar aqui com nome, não. E sabe para onde que ele direcionou isso? Para o Dirceu Lopes. Ele barrou o Dirceu Lopes. Caiu, né? Aí o Carmen Furlet falou assim, pô, o cara, seleção mineira, vai tirar o Dirceu Lopes para botar o jogador do Atlético, que era inferior. Aí ele caiu por isso. Bom, aí depois segue a vida. Aí o Will Strick foi o treinador dessa que nós perdemos lá dos pênaltis, né? E quando ele saiu chutando balde, falando que quem botou ele para fora, que era eu, o Joãozinho e o Raul, que o Joãozinho era maconheiro, que eu era maconheiro, que todo mundo que era laranja podre no meio do grupo, falou um monte de besteira. E a vida segue. Aí ele volta em 82, início de 82. Aí ele é contratado. Quando é contratado, ele reúne lá na Toca 1 na Grama, o time todo, um círculo grande, todos os jogadores sentados, e a imprensa atrás dos jogadores, todo mundo em pé, e ele vai e começa a dar preleção, falando lá do estilo dele, mas ele estava aqui no círculo, eu estava do outro lado do círculo, em frente a ele. E ele começou a falar, e terminou de falar, e falou assim, bom, agora, daqui, nós vamos sair somente os jogadores e nós vamos para dentro do vestiário para ter uma outra preleção lá dele. Aí ele levantou e falou, todo mundo de pé, todo mundo ficou em pé, ele saiu para a direita, apertando a mão de jogador por jogador. Quando ele começou a andar aqui, eu comecei a andar lá. Aí ele foi andando, eu fui andando. Quando ele chegou no lugar dele de origem, eu cheguei no meu de origem. Eu não dei a mão para ele, entendeu? Aí terminou, agora vamos... E todo mundo viu isso. Aí terminou, falou assim, agora vamos lá para o vestiário. Aí eu falei assim, eu não vou para o vestiário, não vou ter preleção com esse cara. Aí o diretor falou, Nelinho, vai por mim, cara, faz por mim, eu gostava muito do diretor. Faz por mim, vamos lá. Eu digo, não vou, cara. Ninguém me obriga a ir. Vocês fazem o que quiser comigo, mas eu não trabalho com esse cara. Ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele vira e fala assim, então tá bom. Nós vamos jogar no Rio de Janeiro contra o Fluminense, você viaja com a gente. Eu digo, vou viajar para quê? Não, só para compor lá, só para ir no grupo. Ele estava com esperança que a gente fizesse as pazes. E aí eu fui, tive papo com ele, tive preleção, aí ele coloca
no quarto, eu e Luiz Antônio goleiro. E aí eles vêm com uma mania que todo dia, no dia do jogo, ele ia no quarto de cada um, às 6 horas da manhã. Aí ele fazia uns movimentos lá de alongamento e uma massagem rápida, que ele levava o massagista para fazer isso. Eu digo, pô, tá de sacanagem que eu vou acordar 6 horas, eu não vou jogar, não vou fazer nada, o que ele vai fazer aqui? Mas deixa estar. Aí o que eu fiz, eu e Luiz Antônio? Aí eu pego, tem acho que era um alemão, um cara até, que estava do lado, um cara solteirão lá, do lado do nosso quarto. Eu fui, cara, à noite, eu tirei o número do quarto dele, por exemplo, era 301 e o meu era 302, eu troquei as placas. Troquei as placas e deixei lá. E aí, chegou às 6 horas da manhã, ele foi lá. Pá! Quando ele bateu, veio um alemãozaço lá. Ele querendo, pô, cadê, né? Aqui que é o Nelinho, Luiz Antônio. Mas não tá aqui, não sei o que, deu uma confusão do cacete, aquela gritaria lá dentro. E a gente quieto, né? E aí, ele sai. E aí, quando ele foi embora, nós fomos lá, trocamos. E aí ele manda o supervisor, porra, vai lá. O Beneci Queiroz foi lá. Ele falou assim, não, Strick, isso já não era mais 6 horas. Já era 8 horas da manhã, acabou. Não, tá lá o Nelinho e o Luiz Antônio. Não é possível, eu bati lá, saiu um alemão lá. Não, era o Nelinho, tá lá. Bom, não aconteceu nada. Eu voltei, junto com a delegação. E quando voltei, eu falei para a direção, eu digo, eu não jogo com esse cara, pode esquecer. Faz o que vocês quiserem, fica comigo aí, me pagando, ou cancela meu contrato, me vende, faz o que vocês quiserem, eu não jogo mais. E aí vem o Atlético, com interesse, era o Ivo Melo, que era o que mais gostava de mim, ele era do Atlético, e falou, vamos lá contratar o Nelinho. E aí quando chegaram lá para fazer a oferta, aí tinha um diretor da época, junto com o Felício Brandt, falou assim, não, vamos vender que ele é líder negativo hoje, cara, vamos mandar para lá que ele vai acabar com o ambiente lá do Atlético, pode deixar, vamos vender. Cara, me venderam, o Atlético acho que era 20 mil, Cruzeiro, 20 milhões, para pagar de 10 prestações de 2, uma coisa assim. E aí eu fui vendido para o Atlético desse jeito. Mas quando eu fui, eu sabia, eu tinha a ideia de que eles me venderam pensando dessa forma. E comigo eu falei assim, pô, eu vou chegar no Atlético, cara, eu vou ter que jogar muito. Porque os caras vão me cobrar, os atleticanos. Eu fiz gol pra cacete contra eles, agora eu vou ter que fazer contra o Cruzeiro. E aí, agora? Como é que faz? E aí, meu irmão, vou eu pro Atlético. Nisso, os caras estavam na seleção brasileira, na Copa do Mundo, de 82. E aí, quando eles voltaram, a gente treinava no clube, né? Vila Olímpica. E os torcedores ficavam ali em cima, tudo. E aí, cara, eu tô treinando um dia, aí volta os caras da seleção. E eu era o cara que eles brigavam. Porra, eu detestava o Cerezo, Paulo Isidoro, eu gostava de meter a porrada nele. Porra, não gostava, né? Porque a rivalidade era muito grande, o Éder. Então, era assim, eu falei, pô, como é que vai ser, né, cara? Aí os caras voltaram. Quando os caras voltaram, porra, meu companheiro de quarto na nossa concentração, no Planalto, era eu e Éder. E acho que era o Catatal, não, o Edivaldo, falecido Edivaldo. Bom, aí vem treino. Aí nos treinos, cara, quando começou, os caras não estavam sereno, os caras evitavam de dar bola para mim, né? E aí teve um treino lá que eu apelei feio lá. E aí eu lembro que os torcedores do Atlético falaram, é isso mesmo, Nelinho, põe ordem nessa casa aí, porra. Que os caras estão muito... Eu sei que rapidamente eu fiz amizade com todo mundo. Fiquei muito amigo do Paulo Isidoro, do Cerezo, do Reinaldo, então, pô, era a dama, né? O Éder, eu fiquei o Luizinho, aí pronto, eu já me enturmei, mas aí eu comecei a jogar bem, comecei a fazer gol, porra, aí acabou. Aí foi a minha sorte, porque se eu não tivesse ido para o Atlético, minha carreira praticamente tinha encerrado. Porque o Atlético me deu uma motivação a mais continuar jogando, porque se eu fosse para São Paulo, Rio de Janeiro, não seria a mesma coisa. Tinha outra proposta? Não, nenhuma. Foi só o Atlético, chegou e acabou. Foi muita sorte minha, cara, porque ia ser muito difícil pra mim. E você não chegou a repensar assim na hora, tipo, putz, será que eu vou pro rival? Mas nem um pouco. O Cruzeiro tava na baba na época, cara. O time do Cruzeiro tava muito arriado, cara. O Atlético vinha de
pentacampeão. Não tinha ninguém, cara. E só tinha eu e Joãozinho. Acho que o Eduardo já tinha acabado de ir pro Corinthians. Não tinha. O time estava muito ruim. Estava se refazendo, né? E o time do Atlético não, já estava voando. Estava um timaço. E aí me facilitou também. Eu chegar num time como o Atlético, eu jogar, seria mais fácil do que jogar no outro time que não tivesse a mesma condição. Então eu fui consciente de tudo e foi que me deu motivação para seguir jogando. Nelly, antes da gente chegar no Atlético, você falou aí da Holanda de 74, você joga esse jogo, né, Brasil? Não. Eu nem troquei de roupa, porque na época eram 4 jogadores e mais o goleiro, que trocava de roupa. Não era todo mundo, não. Foi em Dortmund, eu fiquei lá na arquibancada vendo o jogo. Foi Holanda e Brasil, que o Brasil podia ter ganho, né? Mas eu li uma história, acho que você mesmo que conta, que você e o Piazza tentam implementar mais ou menos o estilo de jogo da Holanda no Cruzeiro. Ah, tá, isso foi quando nós voltamos. Então, como é que foi isso? Por que você acha que não deu certo? Você fala um negócio de individualismo? Gente, não, quando nós voltamos já vendo aquilo ao vivo e o time do Brasil a seleção tentando fazer o mesmo, porque era a moda da época. Eu sei que nós chegamos aqui, acho que foi contra o América, cara. Nós chegamos aqui, nós começamos a marcar pressão, coisa que eles fazem hoje. Todo mundo pegando, não dando espaço para o time adversário respirar. Cara, eu lembro que o time da América ficou desnorteado. Fala, que é isso, cara? Nós metemos acho que 2-0, mas os caras não pegaram na bola. Só que a continuidade não teve, sabe? De todo o jogo a gente jogar como... Agora a gente não jogava como a Holanda de sair para deixar impedimento, não. Era só marcação. Pô, quando os caras iam tocar no ponto esquerdo, eu já saía correndo, o cara dominava para tomar a bola, era assim. Todo mundo pegando. Mas aí, sabe como é que é brasileiro, né? Falar, vou ficar correndo. Aí tu pega os caras atacantes, joga pra caramba, cheio de habilidade, vai ficar marcando. E naquela época o Cruyff era o melhor jogador, fazia isso. Mas aqui você pega o melhor jogador nosso e vai fazer? É difícil. Né, o Brasil termina em 4º na Copa de 74 e em 3º na de 78. Eu queria te perguntar 2 coisas. O que faltou para esse time ir um pouquinho mais longe? E não dava para você ter jogado mais ali, não? Você ter mais oportunidades como titular naquelas Copas? Ou você acha que foi justo as decisões dos treinadores? Olha, eu acho justa a decisão por um aspecto. É que quando o Zé Maria machucou, teve a distensão na virilha, ele era o titular. Né? Eu fui convocado depois, foi quando o Carlos Alberto machucou e eu estava na lista dos 40, eu entrei. Então, logicamente, o reserva do Carlos Alberto seria o titular, que era o Zé Maria. Aí ele machuca. Aí eu entro na primeira fase. Aí o Brasil classifica. Nisso, o Zé Maria, eu acompanhava nas concentrações, ele fazia tratamento, e tratamento na época era toalha quente. Sabe o que é toalha quente, meu irmão? É um balde, água fervendo, aí você pega a toalha, molha lá, dá uma torcida, fica batendo assim em cima da contusão. Fica batendo em cima, tá. A virilha dele, a coxa dele, a parte interna, estava em carne viva, cara. Era tudo vermelho. Coisa assim, eu falei, esse cara vai curar da distensão, mas vai pegar uma queimadura, não vai jogar. Mas ele fazia isso de madrugada, cara. Era o dia inteiro. Mas o esforço dele foi tão grande para poder disputar a Copa do Mundo que ele tinha mais a querer jogar mesmo, cara. Então a atitude foi corretíssima. E mesmo porque ele voltou a jogar e jogou bem. Na fase que ele disputou, ele deu passe para gol e caramba, de cruzamento. E ele marcava mais do que eu. Na área de criação, eu era melhor. Mas na marcação, ele era bem melhor do que eu. E aí veio esse jogo contra a Holanda, que o Brasil teve 2 oportunidades claras, que os caras tentaram sair em impedimento, não conseguiram. Paulo César, eu acho, Caju e o Jairzinho chutaram, rapaz, o goleiro só ficou olhando, a bola passou raspando a trave. Faz uns 2-0 ali, podia ser. Mas aí o jogo vai. E, olha, se vocês pegarem esse tape, foi um jogo, uma pancadaria, os caras estavam dando no meio. Pancada, mas muito forte. Eu não sei como não machucou ninguém naquele jogo. E aí no final do segundo tempo, lá para os 30 minutos, sei lá, eles fizeram 2-0. Mas foi um jogo que poderia... E esse motivo é que nós não chegamos na final. Foi esse jogo que nos tirou. E o nosso time não estava muito bem. Não estava.
O time da Holanda era melhor do que o nosso. E se a gente fosse para a final, ia pegar a Alemanha, que também era melhor do que o nosso. Nós tínhamos jogadores de nome que a gente podia comparar com qualquer seleção do mundo. Quando você pegava a escalação, Jairzinho, Paulo César, Rivelino, Luiz Pereira, era jogador que jogava em qualquer time lá da Europa. Só que no conjunto não era. As melhores seleções eram realmente Holanda e Alemanha. E aí veio o terceiro jogo, disputa o terceiro lugar. E aí na pré-eleição, o Zagallo fala pro Marinho, você não quero que você apoie hoje, não passe do meio de campo, porque o melhor jogador deles é o Lato. E ele vai cair nas suas costas, não vai. E aí o Marinho era doido, né? Começou o jogo, ele, não vou. E foi, né? Até que segundo tempo, acontece a jogada nas costas dele, o Lato pega, entra por dentro, ou ele faz o gol, ou o outro fez o gol, perdemos de 1-0, a disputa do terceiro lugar. E já em 78, o nosso time foi aquilo que aconteceu, não nos classificamos por saldo de gols, que a Argentina entrou no nosso lugar. E aí veio o terceiro lugar, nós ganhamos da Itália e saímos da competição invicto. Não perdemos nenhum jogo. Entendeu? Então ficou ali a sensação assim de que o Brasil, porque a gente vê número, vê até vídeos de alguns jogos também, o Brasil poderia ter sido campeão, né? Podia. Também eu acho que naquele ano também a gente era inferior à Holanda. E a Holanda não ganha nenhuma, que coisa. E a Holanda perdeu. O Luke fez. Luke não, é aquele canhoto lá, Kempis, fez o gol. Mas o nosso time tinha condições também de ganhar, porque futebol, você sabe, né? Tudo pode acontecer, cara. Às vezes nem sempre o melhor vence. Então nós tínhamos jogadores bons que podiam chegar naquele dia e arrebentar. E o jogo contra a Argentina é o jogo que eu sempre classifico nessa Copa do Mundo como o divisor de águas, porque eu acho que a Argentina temia muito mais ao Brasil jogando lá dentro que qualquer outra seleção. E nesse dia, o treinador, o que ele faz? É o Coutinho, né? O Coutinho vai e começa achando que o jogo ia ser na pancadaria e começa a botar, tira o Cerezo para colocar o Chicão, tudo na pancada. E aí depois tem um lance que eu falo até modéstia à parte. Eu estava na reserva e aí o lateral esquerdo machucou, que era o Rodrigues Neto. E eu no banco eu falei assim, vai me colocar, né? Lateral direito, passa o Toninho para a lateral esquerda e eu entro lateral. Cara, sem brincadeira, eu devia de ser um dos jogadores daquela seleção que os caras mais temiam. Porque o meu passado dentro da Libertadores, contra os times argentinos, cara, eu cansei de fazer gol neles. Eles tremiam o negócio de falta. Então, o que ia acontecer? Eu entrando, eles não iam fazer falta, não. Nosso time ia ter condições de jogar mais. Porque falta em frente a ele, se tiver falta, esse Nelinho vai bater aí, errou. Não vamos fazer falta. E ele não me colocou, não. E sabe qual era o banco desse jogo contra a Argentina? O goleiro, eu acho que era o Valdir Pérez, ou o Carlos, não lembro. Eu, Edinho, Zico e Rivelino. Esse era o banco. O Rivelino realmente estava machucado, tanto que só entrou no final do disputa do terceiro lugar, que ele entrou, né? O Zico vinha de recuperação também, não estava em forma para jogar um jogo desse que eles achavam ia ser pegado, né, na pancada. Então, mas o banco era esse. Quer dizer, nós tínhamos jogadores, podíamos ter ganho da Argentina lá dentro. Só aproveitar o gancho, você falou Zico, tanto de gente, eu fiquei pensando assim, de todos os caras que você enfrentou e jogaram com você, qual foi o que mais te impressionou em termos de talento, assim, de qualidade mesmo? É o Zico, cara. Zico. Depois do Pelé, o maior jogador do Brasil é Zico. Tem outro não. Tem jogador que se aproxima, o Reinaldo é um jogador que se não tivesse machucado como se machucou, pela habilidade dele, ele se aproximaria de grande jogador, como o Romário, né, que também como central. Que a gente esquece, cara, quando eles falam assim, eu fui o melhor. Você fala, Djalminha foi o melhor, não sei o quê. A gente não lembra. Aí quando pega os lances dos caras, eles jogando, você fala, o cara jogava muito mesmo, né?
Aí você vê, porra, no outro dia eu vi o Djalminha, pelo amor de Deus, Romário jogando, o Ronaldo Fenômeno, também para mim é top do top do top, né? Mas o Zico mesmo, é muito fácil a gente falar hoje que é o Zico, porque você pega os grandes jogadores do Brasil, todos, é o Zico, todos, fala o Zico. Ronaldo Fenômeno é Zico. O Romário eu não sei, eu nunca vi ele falando assim do Zico. Fala que é ele. Mas ele fala que a inspiração é do Reinaldo. Mas ele fala de centroavante, ele não fala de jogador no geral, não. Ele fala na posição dele, ele foi o melhor. E foi mesmo, assim, ele foi, tá no nível que eu acho. Ele e o Ronaldo Fenômeno. O Reinaldo só não tá no mesmo nível porque não teve sequência. Pelas contusões dele, mas a habilidade que o Reinaldo tinha, pelo amor de Deus. Chegou a enfrentar o Romário, porque ele surge mais ou menos em 85, não, mais ou menos. Joguei não. Não, você pega o Romário, rapaz, ele lá jogando na Holanda, depois no Barcelona. Pelo amor de Deus, ele é bom demais, o Pelé, muito rápido. Assim, eu pesquisei, não sei se está certo o registro lá, mas de acordo com o site que eu pesquisei, você enfrentou ele uma vez. Eu fiz o gol e eu dividi com ele. O Pelé já estava mais ali. Foi 74. Nós fizemos o gol, eles foram dar a saída. Quando deram a saída, ele pegou a bola, foi para cima do Piazza. O Piazza tomou a bola dele e deu para mim. Quando deu para mim, ele correu em cima de mim. A bola dividiu, eu ganhei a dividida dele. Aí eu continuei com a bola e ele veio atrás de mim correndo, mas aí ele parou. Eu fui driblando meio de fora da área, eu bati de canhota, lá na gaveta do Serras. Ganhamos de 3-1 esse jogo. Foi 3-1 nós ganhamos esse jogo. Volta da Copa do Mundo. Aí depois disso ele fez o jogo de despedida e foi pro Cosmos. O Joãozinho falou isso aí na entrevista lá pro podcast. O Nelinho gostava. O Nelinho não era só falta e pênalti, não. Ele gostava de pegar a bola e sair driblando. Não, eu fazia tabela, cara, com os centroavantes. Eu e o Eduardo, a gente jogava muito um com o outro. Porque a minha origem é atacante, eu era ponta direita, cara. Fazendo terceiro homem de meio de campo, aí depois eu passei meio de... Tanto que o time, o Zezé Moreira, que foi nosso treinador em 76, todos os jogos que estavam complicados, ele tirava o meio de campo e me colocava. Acho que o Zé Carlos ele tirava e me colocava no meio de campo. E coincidentemente eu decidia. Santa Cruz, lá em Recife, 2-2. A gente tinha que ir depois para a semifinal e final. Duro, e o Nelinho vai pro meio de campo. Eu peguei uma bola, saí driblando. Aí o Levi Cooper era o back central. Aí veio, eu joguei por cima do Levi Cooper, o Palinho entrou, fez o gol da vitória. Contra o Internacional, perdemos um gol do Figueiredo. Segundo tempo eu passei no meio de campo, aquela falta que eu bato, eu já estava jogando de meio de campo ali. Então várias vezes eles me botavam de meio de campo. É só para fechar essa questão do gol, né? Não tem como a gente não falar daquele contra a Itália. Para muitos é o gol mais bonito, pelo menos um dos mais bonitos da história da Copa, né? Você vê assim também? O que você lembra daquele lance ali? Não, olha, aquilo ali era normal, eu gostava muito de... Não, ali estava aberto, né? Mas ali, eu chegando mais na linha de fundo, todo mundo chega ali e cruza. Aí eu chegava ali, pum, metia de curva para dentro do gol. Gostava de chutar desse jeito. Mas eu teve gols ali, nossa senhora, o gol do lateral direito, porra. Como é que é? Que jogaram depois de mim, rapaz. Fizeram um gol da linha de fundo, cara, saindo. Do Roberto Carlos? Não. Você fala em Copa. Em Copa. Teve um do Maicon em 2010. O Maicon e teve um golaço. Engraçado que fala um pouco, né? Mas foi um golaço. Eu também tive a sorte de fazer o gol no Zoff, né? Mas que era o seu goleiro. Você não acha esse gol seu tão assim espetacular? Eu acho tão, mas eu reclamo. É porque tem o gol de outros laterais que podiam estar sendo falados. Por exemplo, esse do Mike, e tem o outro, cara. Josimar. O Josimar de fora da área. De lá da direita também, ele dá um chutão. Na Copa de 86. Um chutão lá na gaveta. O outro pegou sem ângulo. Isso. Foi contra a Irlanda. Então, é o que eu digo, esses gols do pai eu não entendo. Polônia. Eu não sei, eu acho que aquele gol, primeiro foi a decisão de terceiro lugar, depois foi, acho que a curva que eu mandei contra a Polônia. A curva que eu dei na bola, mas teve outros gols, gente. Eu não consigo, assim, falar entre os 10 mais, sei lá. O seu gol mais assim, que você fala assim, que você lembra, o gol mais bonito que você fez na carreira?
Ah, foi esse, pô. Copa do Mundo, né? Ah, entendi. É o gol que rodou o mundo. Ah, mas eu falava, eu fazia gol desse aí no interior, Campeonato Mineiro, pô, sem televisão, sem nada, aí não adianta. Não adianta. O problema é esse. Ah, e você aí tem o jogo contra o Cruzeiro, que eu faço o gol, que eu já comentei aqui, um gol que eu faço contra, igual o Hulk fez ontem, chutando no canto do goleiro. Eu chutei no canto do goleiro, em frente ao túnel do Cruzeiro. O goleiro era o Maria, como é que é? Ademir Maria. E o treinador era o Strick. E eu não fui lá, no túnel, mexer com ele, que não tem nada a ver, acabou. E foi, eu acho que é uma vantagem minha também, que eu, quando eu era do Cruzeiro, eu nunca fui espeziar torcedor atleticano. Ir para a torcida, fazer assim, camisa. E quando eu era do Atlético, eu nunca fui para a torcida do Cruzeiro também fazer isso. Eu acho que o maior respeito que o jogador tem que ter é com o torcedor. Cara, não existe. Torcedor, você tem que respeitar torcedor, não tem que ficar mexendo com o torcedor. E quando o torcedor mexe com você, abaixa a cabeça, finge que não ouviu. Porque deixa eles lá, porque aquilo é momentâneo. Então isso eu sempre fiz. Por isso que talvez eu tenha ido para o Atlético e ter dado certo, porque se eu tivesse tratado mal a torcida do atleticano, eles iam falar, não, eu não queria ele aqui não. E aí? Mas nos primeiros jogos a torcida do Cruzeiro fazia algum barulho assim no estádio, xingava alguma coisa assim? Nada. Como que era a recepção? Nada, nunca me xingaram. Mas também, tipo assim, aplaudiam ou era... Nada, nada. Era não, tem um jogo interessante, foi o jogo Cruzeiro e Atlético, foi o primeiro jogo que jogou eu e Éder no mesmo jogo, né? Atlético e Cruzeiro. E aí o Mineirão estava lotado, e aí sai uma falta, cara. Sai uma falta, aí uma parte da torcida do Atlético, ou a torcida toda, não entendo. Acho que era a torcida toda. Aí falou assim, Éder, para bater a falta. E aí, depois eles pararam e falaram assim, Nelinho. Aí, por último, eles falaram, qualquer um. Cara, essa aí é a maior criatividade do torcedor danado, né? Que criatividade, cara. E nesse jogo, primeira falta que saiu contra o Atlético, a torcida toda do Atlético gritou para a torcida do Cruzeiro, Nelinho. Falou, e sacaneando os caras do Cruzeiro, né? Foi isso. Como que ficou essa questão com o Éder? Como é que vocês decidiam quem ia bater falta? Porque o Éder batia bem, né? Mas, cara, ele é impressionante. A gente brigava pro outro bater. Já viu disso? Eu falava, pô, bate aí. Não vou bater porra nenhuma, bate você. Eu digo, não. Essa é você que vai bater. Era na hora. Teve um que foi pênalti. Um jogo contra São Paulo dentro do Mineirão. Aí sai um pênalti. Quando saiu o pênalti, eu bati a pênalti, pô. E aí, cara, eu de longe, eu não fui não. Eu fiquei aqui atrás. Porque se eu fosse lá, ia ficar eu e ele. Bate você. Eu digo, eu nem fui, fiquei cá. Aí ele foi bater. E bateu, perdeu. O jogo estava 0-0. Aí era jogo importante. Aí ele perdeu. Aí veio em segundo tempo. Outro pênalti a nosso favor. Ele falou, mas não vou mesmo, você vai ter que bater essa porra. Eu digo, então deixa comigo. Aí eu fui, bati e fiz o gol. E nós ganhamos o jogo. Eu tava vendo os vídeos também, que tem jogo assim, que o Atlético teve 2 pênaltis no jogo, aí ele bateu um, você bateu o outro. A gente não tinha isso, cara, podia, nossa, ele tinha uma vez nós combinamos um negócio, eu fiz até o gol, foi no Maracanã contra o América, do Rio. A gente falava assim, ficava em frente à área, a falta. Aí ele ficou posicionado para bater de curva por cima da barreira, e eu tomei distância. Então eu combinava com ele o seguinte, quando o juiz apitasse, ele ia como se ele fosse bater de curva, mas ele não batia, ele passava o pé por cima da bola. Que o goleiro ia mexer para trás da barreira, que ele está olhando o Ed. Quando o Ed fizesse menção, ele ia. Aí eu digo, mas você espera eu correr. Quando eu estiver chegando perto da bola, você faz isso pro goleiro. Mas não deu outra. Era o Gasperini, que foi goleiro e me conhecia, goleiro do Cruzeiro. E aí quando chegou, eu tomei distância e vim correndo. Quando vim correndo, ele fez assim, o Gasperini movimentou para dar barreira, eu vim, deu uma pancada, rachei no canto dele, ele só olhou. Entendeu? Eu vi esses vídeos também. No Galo você fala aí um tanto de jogador que marcou época, né? Luizinho, Cerezo, o Éder, o Reinaldo, quando você chegou lá ainda dava. Claro, o Reinaldo joguei demais com ele. E o Atlético tinha sido pentacampeão, e aí você chega nas semifinais do Brasileiro em 85, 86... Mas foi um hexa, né, também. Eu joguei. Você conquistou o hexa. E perdemos o hepta, foi um lance, foi para a justiça,
que o primeiro jogo da final o Cruzeiro ganhou acho que de 3-0 e o segundo nós ganhamos de 1-0 e eles alegavam que era saldo de gols e a gente que não era. Ficou mais de um ano esse troço brigando aí até que deram o título para ele. Se não fosse o Atlético ia ser Deca, porque depois voltou a ganhar. E aí eu queria te perguntar assim, o que você acha que faltou para esse time conquistar mais títulos, assim, principalmente no cenário nacional, né? Ah, cara, olha, futebol, gente, são detalhes, né? São coisas que você começa a imaginar. Pô, por que não chegou? Vamos lá. Porque nós chegamos numa semifinal com Curitiba. Semifinal. Dentro do Mineirão, a gente podia era ganhar de 1-0, a gente ia para a final contra o Bangu. Aí nós fizemos um gol, o juiz anulou, ninguém sabe por que também, Renato Dramático fez o gol. Aquele jogo, aí que terminou 0-0. Aí o Curitiba foi lá no Rio, ganhou, foi campeão. A gente ia para a final com o Bangu. No outro ano, contra o Santos. Perdemos de quantos Santos? Perdemos lá de 2-1, estava 1-0 a gente, eles fizeram 2-1, eu acho, 1-0, gol do Serginho Chulapa. Veio pro Mineirão, a gente tinha que ganhar de 1-0, que ia para a final, contra o Flamengo. Foi 0-0. Pô, era jogo assim, outro, Guarani de Campinas. Jogamos aqui dentro, 2-0, perdemos. Fomos lá, tinha que ganhar de 2-0. A gente vai, faz 1-0, aí depois o cara, o Reinaldo, não é Reinaldo não, Rinaldo, um brancão comprido. Dentro da pequena área com a bola dominada, chuta, o goleiro pega. Eu falei, porra, podia ter ganhado. Aí eles foram, viraram o jogo para 2-1, fizeram a final com o São Paulo. Tudo assim, semifinal, nosso time, cara. 3 semifinais, que era para ganhar, decidir dentro do Mineirão, nós não conseguimos. O time era bom. Era timaço, pô. Ah, pegamos, pô, o Nunes, Zenon, Renato, o Renato que jogou no São Paulo e Guarani, que jogava para Pé Murcho. Tinha timaço, cara. Pô, e é coisa de futebol. Tem hora que tem jeito. Eu tava olhando seus registros no Atlético, pelo que tá lá, os oficiais, assim, você só foi reserva em um jogo, em mais de 200, assim. Porque, assim, era condição física mesmo, ou tinha um combinado, assim... Olha, gente, se você tá me dando uma notícia nova, eu não lembro disso. Você não lembra disso? Um jogo, tipo assim, de todos os jogos que você entrou pelo Atlético, só um você saiu da reserva. O que assim, até chama atenção também, que você já é mais veterano, você passar de 30 anos. Mas olha, cara, eu não lembro disso não. Jogou ali. Nem Cruzeiro, nunca sentei no banco do Cruzeiro, nem do Atlético, pra mim. Você tá falando uma novidade que eu nunca vi. Tem inclusive um lance, quando eu tô no Atlético, o treinador era o... treinador que foi do Internacional, foi campeão, Rubens Minelli, era o treinador. Aí o Rubens Minelli começa o campeonato, aí, pô, primeiro, segundo, terceiro jogo, tá jogando, chegava, começava o segundo tempo, ele, Nelinho, sai, me tirava. Aí, Nelinho, assim, eu era meio abusado, né, aí depois ele fez isso umas 3 vezes, início de campeonato, acho que era até o Campeonato Mineiro, não sei. Aí quando ele fez, eu chamei ele num treino, senhor Rubens, queria falar com o senhor um negócio, o que foi? Eu estou vendo aí que o senhor está me tirando todo, não sei o quê. Papai, ele falou assim, não, porque você está início de temporada, para você pegando fogo. Eu digo, deixa eu te falar, se você ficar me tirando todo jogo, eu não vou entrar em forma nunca, cara. Eu entro em forma jogando. Eu não sou de treino, eu não gosto de treinar, eu gosto de jogar. Então, se você quiser me barrar, você me barra. Você é o treinador, pode me botar lá na reserva, eu fico, não tem problema nenhum, não. Agora não vem com esse papo de que para me preservar, que eu tô... Não, deixa eu jogar, pô. Se eu não aguentar, eu te aviso. Nunca mais me mexeu comigo. Joguei todas. Aí entrei em forma, pô. Porque vai ficar me tirando e aí não dá. E você perde confiança, né? Fica aí, é o torcedor também que já ficou com o pé atrás. Então, deixa eu jogar. Agora não quer que eu jogue, tudo bem, me tira. Mas desse jogo aí, depois você pesquisa essa porra aí que eu não sei não. Depois eu quero acabar aqui, eu vou te mostrar. Nelly, você chegou a ser treinador tanto do Cruzeiro quanto do Atlético também, né? Ridículo. Tu vai querer conversar sobre isso mesmo? Nossa! Pior coisa que existe na vida é tal de treinador. Porra, pelo amor de Deus, gente.
Não dá. Então, eu fui treinador do Cruzeiro, cara. Passar a minha história dentro do Cruzeiro. Aí você tá lá como treinador, aí os torcedores lá, os meninos lá atrás, ô Nelinho, burro. Gente, pelo amor de Deus, se aturar isso, eu não tinha estômago para isso, não. Falei, que esse cara tá me chamando de burro, cara? Que isso? Não dá, eu não gostei, pior coisa que eu fiz, pior assim, mas foi uma experiência boa para eu saber que ser treinador é horrível. Eu não seria nunca treinador. Então, no Atlético eu fui mais respeitado enquanto treinador, mas peguei um time do Atlético também muito, muito fraco, estava se reformando, né? Mas foi só Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro, eu também, foi só o início, foi poucas partidas, nós nem perdemos. Foi um jogo contra o Valério Doce, se eu não me engano, a gente estava perdendo de 2-0. E os caras brigando comigo. E nisso tinha o Oswaldo Faria, que eu tinha brigado com ele da Itatiaia, que ele começou a falar mal de mim, lá e incentivando o presidente já para me trocar. Nisso aí, nessa altura, eu já tinha sido trocado e fui para o meio tempo, não sabia. Aí dei a pré-eleição lá no meio tempo, troquei o jogador, botei o Careca, que estava na reserva, que estava em recuperação, ele entrou, viramos o jogo para 4-2. Aí, início do campeonato, me mandaram embora. Nisso já tinham contratado o Procópio. E aí a imprensa toda achou isso muito feio, o Oswaldo Faria como se estivesse mandando no clube, né? E aí na segunda-feira eu fui lá para ser mandado embora e eles voltaram atrás em relação à contratação do Procópio e contrataram o Enio Andrade. O Enio Andrade foi campeão invicto. Não precisava de treinador aquilo não, pô. Era o Ronaldo Fenômeno, o Luizinho, os caras de Campeonato Mineiro, pô. Você chegou a treinar o Ronaldo, então? Eu treinei, ó. Treinei ele, mas nem lembra de mim, não. Que isso? Não lembra, não. Quem sobe o Ronaldo? Você lembra? Quem subiu? Foi você? Não, eu cheguei lá e já era. Eu sei que em 93 o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, o Pinheiro que era o técnico. Então, pode ter sido. O Pinheiro que subiu o Ronaldo. Mas ele já era bom demais, nossa. Bom demais. Mas uma experiência que você parece ter gostado mais foi como comentarista, né? Tem algum caso de bastidores? Também não gostei não. Você ficou 3 anos na Globo, eu lembro. O negócio que eu não gosto é o seguinte, primeiro, eu tinha uma dificuldade enorme de gravar nome dos caras, dos times, escalação dos times. Eu só conhecia Cruzeiro até pela convivência aqui. Você ia jogar com os caras pegavam, eu digo, o número 4 lá, o back central. Não sabia. Ainda mais que me chamaram uma vez, Copa do Mundo, cara. Eu fui pro Rio para ficar comentando o jogo de Polônia, não sei o que, aqueles nomes difíceis do cacete. O que eu ia falar? Eu não sabia nada, eu não estudava nada da seleção para poder falar, não. O meu negócio é o seguinte, eu comento o que eu tô vendo. É para isso. Eu tô aqui, eu tô vendo o jogo tá melhor, tá aqui, só isso. Eu só falava isso. Agora o negócio de ficar decorando e dando, os caras às vezes comentam, não, porque o fulano de tal tá com tantos anos, já fez tantos jogos. Porra, o que eu vou saber disso, cara? Então não gostei, achei horrível, principalmente porque na Globo é aquele negócio de jogos à tarde, né? Eu em casa almoçava às 11 horas da manhã, minha família toda reunida na piscina, tomando cervejinha, todo mundo, eu tinha que tchau, ia pro Mineirão, ficar lá, 4 horas antes, ficar lá, para depois chegar em casa às 8, 9 horas da noite. Pelo amor de Deus. Tanto que eu pedi demissão lá, né? A gente que é bobo, né? Eu pedi demissão. Não, vocês têm que gostar, né? Vocês são da área que gostam de fazer o que fazem, é fácil. Aí não é sacrifício, mas para mim era horrível. Para mim a melhor coisa foi ser jogador mesmo. E não precisava também, né, Nelinho? Essa academia aqui me deu um suportezinho, sabe? Para eu poder falar o que eu queria, na hora que eu quisesse, não gosto disso, não gosto. Eu, modéstia à parte, assim, podia ser quem fosse, cara. Se eu tivesse que falar as coisas, eu falava. E o jeito que eu saí da Globo, ninguém sabe. Estou falando de primeira mão aqui, eles não sabem. Os meus amigos sabem. Eu fui convidado algumas vezes para programas da Globo e não deixaram. Mas eu fui convidado, ia ter uma gravação do Planeta e Caceta, né? Caceta e Planeta. Caceta e Planeta. Aqui em Belo Horizonte, era um sábado de manhã, eles entraram em contato comigo,
queriam gravar comigo. Eu falei, tudo bem. Aí, rapaz, quando chega numa sexta-feira, o pessoal, porque eu nem comentei nada, é Globo, isso é Globo, é um programa, sábado de manhã, não tem nada a ver. Alguém ficou sabendo e comunicou para o diretor. O diretor mandou entrar comigo e disse, não, você não pode ir lá gravar, não. E me proibiram de fazer a gravação. Eu achei aquilo tão sem nexo, cara, eu não poder gravar uma coisa, não tinha nada a ver, que aquilo eu fiquei tão revoltado que chegou na segunda-feira, eu procurei o diretor lá, o cara que tinha proibido, e falei com ele assim, olha, vocês me proibiram isso, eu não concordo, entendeu? E acho que essa exclusividade que vocês estão querendo da minha parte, ela está sendo muito grande, até em razão do próprio programa de TV Globo eu não poder, porque com as outras eu sabia que eu não podia, mas com o programa da Globo eu não posso, ela é muito grande para o salário que vocês me pagam. Então, a partir de hoje, eu quero aumento. Eu quero um salário bem melhor, para ser exclusivo só de vocês aqui de Belo Horizonte. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou falar com o chefe lá, mas eu já posso te adiantar que não vai ser possível não. Eu digo, tudo bem. Quando é que você me dá a resposta? Amanhã eu te dou a resposta. Aí chegou, voltou, falou comigo. Aí, como eu previa, o chefe lá não aceitou, não. Eu falei assim, tá bom, então como é que eu faço para pedir demissão, para ir embora? Ele falou assim, não, você vai lá no negócio lá no RH, não sei o que, você vai no RH, é só falar lá. Aí eu digo, tá legal. Aí ele virou para mim e falou assim, mas aqui, se você não quiser cumprir o aviso, eu te libero do aviso. Eu digo, ih, rapaz, coisa boa, hein? Você é bacana pra caramba, então pode deixar, eu não quero, eu tô indo embora amanhã. Então eu fui embora amanhã. No dia seguinte, me levaram para fazer o acerto lá não sei o que do trabalho, não foi no Ministério do Trabalho, não. Foi no sindicato. Aí fui lá, o que vocês querem? Não, tá tudo certo, não tem nada, não reclamo de nada, tá bom demais. Saí assim, cara. Porque eu achei a atitude deles, eu não consegui entender, cara. Mas não foi só por isso, eu acho que até eu aproveitei o ensejo, né, aquilo que aconteceu para poder ir embora. Porque eu já não estava mais aguentando, porque a vida, eu tiro o chapéu para quem trabalha nessa área, viu? Ainda mais na Globo, que os caras são exigidos mesmo, o tempo todo à disposição. E outra coisa, aquele negócio do salário, não sei se hoje melhorou, viu? Mas é aquilo assim, não, mas você é da Globo. Aí os caras vão te chamar para fazer uma propaganda, é porque você está na Globo. Sabe como é que é? Porque você vai ser chamado para apresentar um baile debutante aí, porque você é da Globo. Isso eles fazem muito, entendeu? Eles jogam muito com isso, por ser a Globo. Agora hoje eu não sei como é que é. Mas enfim, foi uma experiência que foi válida para eu, mais uma vez, saber que é só jogador e nada mais. Muito ruim a experiência. Quem cobrou falta melhor, Nelinho ou Hulk? Olha, sabe qual é a diferença? Eu já não sei nem os nomes que você vai colocar aí, mas eu já posso adiantar para você o seguinte, a minha maneira de cobrar falta, eu batia de tudo quanto era maneira, sabe? Batia com o lado interno, com o lado externo, de perto, de longe. Então isso aí me fez, ao longo da minha carreira, ficar diferenciado. Agora, quando a gente se limita a falar jogador por jogador, por exemplo, o Hulk agora acabou de fazer 2 golaços de falta, entendeu? Ele bateu um de curva e um forte. Então, para mim, eu não considero que eu seja melhor do que ninguém, cara. Já estou te adiantando aí. Para mim é tudo, cada um tem uma maneira, cada um tem um momento, entendeu? Então, para mim, tão bom. Você quer pelo menos ouvir os nomes aqui de todo mundo que a gente selecionou? Posso, não, para mim o Hulk é um grande batedor de falta. Não me considero melhor, não. Aí, se você quiser falar, tudo bem. Nelinho ou Alex? Cabeça, Cruzeiro. Olha, gente, aí é números, né? São números. Quantos gols ele fez de falta? Eu não sei. Eu não sei. Que ele batia bem na bola, sem dúvida alguma. A habilidade que ele tinha para bater na bola é impressionante. Então, grande batedor também. Não me considero melhor, não. Nelinho ou Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho? Isso. Mesma coisa, tá doido. Cara fera, pô. Fera em tudo.
né? Batia bem na bola também, não me considero melhor. Agora, de repente, eu posso ter feito mais gols que esses que estão aí, de falta, pode ser que em números, né? Eu posso dizer, eu fiz mais gols, aí tudo bem. Agora, ser melhor, não. Os caras... Então, Tem vamos continuar. Vai. Nelinho ou Éder? É a mesma coisa. Eu joguei junto com ele, pô, batia falta demais. Viu? Nelinho ou Roberto Carlos? Também. Esse aí eu faço até um parênteses, abro um parênteses para ele, é o seguinte. No outro dia, eu não sei se eu estou mal informado. Eu sempre achei que ele não treinava muito e talvez não fizesse mais gols como ele deveria fazer. Mas eu já vi ele batendo e eu já vi até entrevista dele dizendo que ele treinava. Entendeu? Mas esse cara aí, a força dele, eu acho que em termos de força, ele chutava mais forte do que eu. Mais forte do que o Éder. Esse cara, pô, é descomunal, pô, muito forte. Paulo Roberto Costa. O lateral direito? Jogou no Cruzeiro depois, na Ah, eu não. Primeiro, eu vou desconsiderar ele como batedor de falta, porque eu não considero ele como batedor de falta, porque eu nunca vi ele batendo falta. Talvez eu esteja enganado e que ele me perdoe, que é um grande amigo meu. Quando eu fui pro Grêmio, ele tava lá. Eu estava lá, mas eu não lembro dele batendo falta. Perfeito, tudo bem. Nelinho ou Zico? Não. De perto, Zico. De perto, Zico, que era o estilo dele, né? Agora, de longe, ele não batia. Mas esse aí eu nem dizer que é igual, não. Ele é muito melhor do que eu e ele reunia outras qualidades. Mas de falta de perto da área, ele é melhor do que eu. E o Pelé? Pelé também nunca o vi como um grande batedor de falta, não. Já fez gols de falta, mas não era... Tanto que no time que ele jogava, quem batia falta era o Pepe. Era o ponto esquerda, não era ele. Entendeu? Então, para mim, agora eu não gosto nem de pensar em me considerar que Pelé, de falta, tudo. Mesmo se ele bater, ele foi melhor. Nelinho ou Ceni? Rogério Ceni. Esse de perto também era danado. Esse de perto batia muito, viu? Muito, muito, muito. Eu também batia de perto, mas eu fico vendo ele como Zico, esses batedores de perto, perfeito. Nelinho ou Juninho Pernambucano? Esse já batia de longe também, e batia bem. Eu acho que é o mesmo nível. E pra fechar, Nelinho ou Marcelinho Carioca? Esse aí pra mim é o melhor de todos. É o melhor de todos, eu gosto dele porque era o meu estilo, né? Eu gostava de bater do jeito que ele batia também. Era bater de longe, de perto, pancadão, tudo. Né? Ele tinha uma facilidade muito grande de bater na bola e ele, sem dúvida, para mim, é, até hoje, o melhor batedor de falta que o Brasil já teve. E do mundo? Do mundo também, porque ser do Brasil é do mundo, cara. Pô, vem aquele negócio de Pirlo, que não sei quem, pelo amor de Deus. Pega o Marcelinho Carioca, é descomunal, cara. Impressionante. Batia bem na bola também, mas não dá, ó. Não dá pra comparar, não, ó. Pelo amor de Deus. Perfeito.